23 de outubro de 2024. A pesquisa Quest sobre a disputa para a Prefeitura de Fortaleza mostra um empate técnico entre Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL. O petista possui 44% das intenções de voto, contra 42% do bolsonarista. Na pesquisa anterior, do dia 18 desse mês, ambos apareciam com 43% de apoio do eleitorado. Brancos e nulos somam 12% e os indecisos são 2%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo CE 04417/2024. A Receita Federal notificou mais de 1.800.000 empresas do regime Simples Nacional para regularizar as dívidas com o órgão. Caso os débitos não sejam resolvidos, há a possibilidade de microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte serem excluídas do regime simplificado de pagamento de impostos. A exclusão deve começar a partir de janeiro de 2025. O Cruzeiro enfrenta o Lanús da Argentina logo mais às 19h no Mineirão pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Mais tarde, às 21h30, o Botafogo enfrenta o Peñarol do Uruguai no estádio Newton Santos pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores. No início da tarde, torcedores do clube uruguaio se envolveram em um violento confronto com policiais militares na zona oeste do Rio de Janeiro. Mais de 200 pessoas foram detidas e escoltadas para fora do estado. No horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Júlio Nascimento. 6h34. Grande abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Vamos juntos a partir de agora com o melhor pré-jogo. Hoje, 7h, Moisés Lucarelli. Tem Série B, tem Ponte Preta em campo contra o Brusque. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Brusque. Esse é o jogo que a CBN transmite com a narração de Marco Guarizo, direto do Moisés Lucarelli, comentários com Carlão de Freitas e as reportagens com Antônio Augusto Lupi. Eu estarei aqui no plantão, no Central da Bola, trazendo todos os detalhes da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a Ponte e para o Brusque também, é jogo de vida ou morte dentro do campeonato. Quem vencer, sai da zona de rebaixamento. Se a Ponte vencer, ela deixa o Z4. O mesmo acontece com o Brusque. A gente explica essa situação daqui a pouco, mas tudo isso para detalhar e explicar a você, ouvinte da CBN, a importância do jogo de hoje no Majestoso. A Ponte que vai em busca também da reabilitação. O derby ficou no passado, virar a página, pensar agora nos 6 jogos restantes dentro da Série B. Então vem com a gente, aumente o volume do rádio e se prepare para uma noite de muitas emoções
no duelo entre campineiros e catarinenses. Então já vamos girar o timaço da CBN. É o Futebol Globo CBN, sempre agitado, sempre com muitas informações e muita emoção. E já vamos com o primeiro destaque da Macaca, o vestiário alvinegro do Moisés Zucarelli. Quem tem a primeira da Macaca é ele, Antônio Lupe. Grande abraço, boa noite pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Macaca está em crise. Dentro da zona do rebaixamento, derrota no clássico. Situação não é nada boa aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas nada melhor do que um jogo contra um concorrente direto. Só a vitória interessa para a Ponte hoje contra o Brusque aqui no estádio Majestoso. De interino, já que Nelsinho Batista entregou o cargo, a diretoria ainda não anunciou nenhum treinador. Nenê Santana e Edson Boaro vão comandar a Ponte Preta hoje à noite contra os catarinenses. Luan Ribeiro continua no gol, já que o Pedro Rocha cumpre suspensão. Luiz Felipe na direita e na esquerda a primeira novidade. Gabriel Risso volta ao time titular. No meio-campo, Emerson Santos retorna e Elvis está confirmado com a camisa 10 na equipe que começa o jogo. Sem Gé, suspenso, Gabriel Novaes será o centroavante e terá a companhia de Iago Dias e Dodô no ataque da Macaca. Mudanças impactantes no time da Ponte Preta. Daqui a pouco tem análise de Carlão de Freitas, Elvis de volta ao time titular. Por enquanto, nada de Luiz Saquim. São as mudanças da Ponte pós Nelsinho Batista. Do outro lado, o Brusque do professor Marcelo Cabo. Dizem por aí que é especialista em salvar times do rebaixamento. E essa, claro, é a principal missão dele nessa reta final com o Brusque, né, Lupe? E é uma situação difícil a do time quadricolor, também conhecido lá na região de Santa Catarina como o Marreco, que é o mascote do Brusque. Para o jogo contra a Ponte Preta, uma novidade na lateral direita. Matheus Pivô, recuperado de lesão, assume a vaga que era do Roney. 2 jogadores estão fora da partida, Dentinho e Diego Matias. Eles estão suspensos. Olho em Guilherme Queiroz, que já marcou 7 gols na temporada e está confirmado no ataque. Olho também em Rodolfo Potiguar, que já balançou as redes 3 vezes na Série B. E vamos agora à cabine da CBN para análise de Ponte Preta e Brusque. A bola rola às 7 horas da noite aqui na CBN. É uma Ponte Preta com mudanças para deixar o derby no passado e buscar a reabilitação. Grande abraço, boa noite para você, Carlão de Freitas. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Obrigatoriamente ela tem que esquecer, né? Curtiu o luto na segunda-feira, chorou, o treinador foi demitido, aguentou a gozação. Agora, página virada, e tem que ser assim. Ela tem que encarar o Brusque, tem que vencer o Brusque para ganhar uma sobrevida, para até encaminhar, podemos dizer assim, uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, vai ter que superar a desconfiança da torcida, vai ter que superar uma pequena garoa que já cai aqui no estádio Moisés Lucarelli e vai ter que superar a própria falta de qualidade. Então a Ponte ela tem todos esses aspectos para ultrapassar, ganhar do Brusque e tentar aí curtir dias mais calmos, meu caro Júlio Nascimento. Brusque! Esse é o jogo que a CBN transmite para rasgar emoções, trazendo muito, quem sabe, de na casinha para a Ponte. Hoje está precisando a Macaca, hoje de uma vitória com gols, pensando no saldo também, pensando em pontuação. Isso vai ser muito importante. Vamos com o destaque de Marco Guarizo aqui no Futebol Globo CBN. Marco Guarizo. Tudo bem, Guarizo? Tudo bem, Júlio Nascimento, grande abraço para você, abraço para os nossos ouvintes da CBN. Espero, né, que tenhamos na casinha hoje, como diz um narrador amigo meu. A Ponte Preta tá precisando muito. O Carlão de Freitas estava falando da garoa, né? E esse horário, a gente sabe, né? Pessoas saindo do trabalho, trânsito, agora vem a garoa. Então chama a atenção aqui do Majestoso, Júlio, 24 graus agora, faltando 20 minutos para o jogo começar. Pouca gente ainda dentro do estádio, viu?
claro que a gente entra mais cedo, né? Começa a preparação para pegar as escalações e tal. Não deu para ver muito a movimentação lá fora. Tô até olhando ali pelo portão principal do Majestoso e não tem tanta movimentação ainda não do torcedor. O Lupe tá até chamando a atenção pra gente da garoa aqui, né? E por causa disso, a torcida não deve ser uma aliada, pelo menos no que a gente está acostumado, né? Naquele público que sempre vem ao Moisés Lucarelli para apoiar a Ponte Preta, mas os que estiverem aqui com certeza precisam apoiar o time, esquecer o que aconteceu no Clássico para que a Ponte garanta o mais rápido possível a permanência na Série B, Júlio Nascimento. E vamos ser sinceros, né, Carlão? Tudo que tem passado a Ponte recentemente, né? Uma sequência ruim de resultados, inclusive derrota no derby, a situação dentro do campeonato, saída de Nelsinho Batista. Eu acho que vai ser um desafio grande reconectar o time com a torcida nessa reta final, né, Carlão? Olha, Júlia, eu acho que reconectar é algo muito difícil, pouco provável que isso aconteça até o fim da Série B. O torcedor está muito ferido, o torcedor está muito magoado. O torcedor que está presente aqui, ele veio pela camisa, veio pela entidade, veio pela história, veio pelo perigo da Ponte cair de divisão. Agora, vir ao estádio em razão do futebol, em razão dos jogadores que estão servindo a Ponte Preta, hoje acredito que ninguém veio em razão disso. Agora, quem veio, ô Julião, vai ter que apoiar, entendendo o momento, entendendo a frustração, entendendo a tristeza, mas eu acho que por alguns minutos ou por 90 minutos, o torcedor vai ter que esquecer o que tem acontecido com a Ponte nos últimos anos, não vou falar nem do fim de semana, mas dos últimos anos, e apoiar, porque um rebaixamento seria catastrófico na vida da Ponte Preta. E um rebaixamento este ano passa por um jogo daqui, passa por esse jogo contra o Brusque. Por que eu digo isso? Porque em caso de derrota vai ser muito difícil a Ponte conseguir se recuperar. Esses são os destaques de Ponte Preta e Brusque. Já o Lupe traz mais informações sobre a Macaca e também sobre o time catarinense, a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou com a vitória, goleada do Goiás contra a Chapecoense, 4-0. Para o Esmeraldino, o Santos venceu o Ceará por 1-0, o Mirassol derrotou o CRB também pelo placar de 1-0 e o Vila Nova no finalzinho em Vila. Aos 50 e tantos do segundo tempo, o Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0. Também ontem o Novo Horizontino derrotou o Avaí 2-0. Hoje, além de Ponte Preta e Brusque no Majestoso, às 7h30 tem Paysandu e Coritiba. 8 horas, jogo muito importante para os times de Campinas, Botafogo contra Ituano, jogo em Ribeirão Preto. E às 9h30 da noite, mesmo horário de Botafogo e Penharol, hein? Tem Série B. Se você não gosta de Libertadores, quiser acompanhar a Série B, você pode também, fica tranquilo. Operário e América às 9h30 lá no Germano Krieger. Amanhã, com transmissão da CBN Sport e Guarani, se enfrentam. Quem está liderando? O Santos Futebol Clube, 59 pontos, seguido pelo Novo Horizontino com 57, Sport Recife com 56. Lembrando, em caso de vitória do Sport, amanhã contra o Guarani, o Sport empata no número de pontos com o Santos, mas perde no saldo. Ou então precisa tirar aí um saldo de 8 gols. E para fechar o G4, o Mirassol também tem 56 pontos. Lá embaixo, vamos para a briga contra o rebaixamento, que é o que interessa para o futebol de Campinas. Pegando o 13º para baixo, Chapecoense 37 já jogou. Paysandu 37 vai jogar. CRB 36 já jogou. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Botafogo com 36, que vai jogar daqui a pouco contra o Ituano. Ponte 35, Brusque 33, Ituano 31, Guarani 31. Se a Ponte vencer, ela vai a 38. Hoje ela seria, com essa pontuação, 13ª colocada. Então uma vitória por qualquer resultado tira a Ponte da zona de rebaixamento. Se o Brusque vencer, ele passa o Botafogo, mas aí precisa torcer por uma vitória do Ituano para ficar fora da zona de rebaixamento. E também no caso do Guarani, amanhã se o Guarani vencer, vai a 34 pontos. Pode, depois de 25 rodadas, deixar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o panorama da nossa segunda divisão nacional. Já mais de Ponte, mais de Brusque. E eu convido você já a mandar sua mensagem, a participar com a gente, 998699070, 998699070. Mande seu abraço pro Marco Guarizo, porque já tem a narração completa do duelo da Macaca contra o Brusque, agora 6h45.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Brusque, Futebol Globo CBN. Trânsito. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN Campinas. Boa noite para você, Mário. Boa noite para você, para todo mundo ligado na transmissão. Eu trago informações das imediações do estádio Moisés Lucarelli. Lembrando, tem bloqueios, por isso atenção, trechos da Salvador Caruso, também da Casper Líbero e da Frei José de Monte Carmelo. A operação de trânsito pela região deve seguir pelo menos até às 10 da noite. Atenção aí no entorno do estádio. Falando para o nosso ouvinte que segue na Via Expressa Valdemar Pascoal, a movimentação ainda é mais intensa para quem vai em direção da Prestes Maia. Atenção principalmente já na região da Faria Lima. Obrigado, Mário Quintino, que volta na programação da CBN 6h46. Bradesco Seguro Auto, especialista em proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. CBN, tempo e temperatura. Oferecimento Colégio Oficina do Estudante. Ensino sem mistério. 45 anos de compromisso com a vida. Hospital PUC Campinas. Trajetória marcada por cuidado, inovação e dedicação. André Berenguel. De acordo com informações do CEPAGRE e da Unicamp, entre esta quarta e quinta-feira, o tempo deve permanecer instável, variando com períodos de parcialmente nublado a outros com chuva. Hoje, a temperatura máxima registrada foi de 32,4 graus. Amanhã, além das chuvas que podem ocorrer já nesta madrugada, há previsão de pancadas e principalmente temporais a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. Já a sexta-feira deverá manter ainda características semelhantes à de quinta. Obrigado, Berenguel. Agora 6h47. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha Escolha Premiada Unicred. Concorra a um carro Aval H6 híbrido e mais 10 iPhones 15, através de investimentos em renda fixa, seguro de vida, consórcio e aporte espontâneo em capital social. Cooperar é ganhar. Saiba mais em unicred.com.br/multiregional/escolha premiada. Certificado de autorização SPA-NE, número 04033-595/2024. Promoção número 2024-01642. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O Le Troquet é o restaurante francês mais clássico de Campinas. Com 48 anos de história, segue surpreendendo com pratos refinados e espetaculares. Venha conhecer nosso incrível menu executivo, disponível de terça a sexta no almoço por R$ 89, incluso entrada, prato principal e sobremesa. Faça sua reserva. 19-99837-1923. 19-99837-1923. Le Troquet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Ponte Preta, Brusque. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta, pré-jogo de Ponte Preta e Brusque. Já tem Marco Guarizo rasgando emoções aqui na CBN Campinas. A Macaca em busca da vitória contra o Brusque. Mais um destaque da Ponte Preta. Macaca já no vestiário ou ainda aquecimento, Lupe? Já no vestiário, Júlio. Aquecimento já terminou. O Brusque também já foi pro vestiário. A chuva foi mais forte, agora uma leve garoa aqui no estádio Moisés Lucarelli. Gramado molhado, jogo mais rápido, Ponte precisa da vitória. O torcedor está debaixo ali da marquise, né, do estádio Moisés Lucarelli. Por isso, o público nas arquibancadas não é nada legal, Júlio. Pois é, Caião de Freitas, hoje a Ponte tem um desafio de ser mais agressiva, de ter mais presença ofensiva do que ela teve no derby, porque se esperava até uma postura maior, né, por ser mandante. E não aconteceu, principalmente no segundo tempo, né, Carlão de Freitas? Concordo com você, Júlio. A Ponte hoje ela vai ter que impor um ritmo, vai ter que assumir a responsabilidade do jogo, coisa que ela não fez, notadamente no segundo tempo. No primeiro tempo contra o Guarani, pelo menos as ações, as divididas, né, como a gente fala na várzea, ela até ganhou, mas tecnicamente foi muito abaixo, né? Mas hoje eu acho que com o Elvis começando jogando, o próprio Risso pela esquerda, eu creio que ofensivamente a Ponte vai funcionar melhor. Se vai ganhar, eu não sei. Mas que a Ponte vai ter uma outra postura, uma atitude completamente diferente da que fora no derby, isso eu tenho certeza. 6 horas e 52 minutos. Deixa eu rapidamente abraçar aqui a galera que está participando pelo WhatsApp. Mande sua mensagem também, 991869070. Júlio, aqui é o Batata de Rio Preto. Manda um abraço pro Lupe. Já estou aqui na audiência de joelhos no milho. Rapaz, é castigo, né? Castigo é duro. E a Ponte precisa dessa vitória, sem dúvida nenhuma. Batata, valeu pela participação. O Will está dizendo aqui, hoje a Ponte vence 3-0, mas não se enganem, o Brusque é muito fraco. Você sabe, Luiz, que o Brusque, quando o Cabo chegou, ele venceu alguns jogos aí que o pessoal não dava muita moral, não. Inclusive venceu jogos diretos, né? Eu lembro recentemente uma vitória contra o Ituano. É um time para ficar de olho aí, esse Brusque. Venceu o Amazonas também em casa. Mas eu concordo com você, eu acho que no papel a Ponte, apesar dos pesares, é mais time que o Brusque. Vamos ver como o time se comporta agora sem o professor Nelsinho Batista. Alguma novidade em relação ao novo técnico? Pergunta o Leandro. E aí, Lupe, já habemos professora? Ainda não. Ainda não. Ainda não tem. Vai com Nenê Santana, Edson Boaro. Aliás, você falou do Luiz Akin. Tá no banco, viu? Depois de muito tempo, tá à disposição no banco de reservas. Mas não sei se vai jogar, não. Bom. Então vamos lá, Lupe. Escalar os times, tá preparado aí? O povo clama, né? O povo clama. A voz os populares, povo, né? É japonês e Carlinhos. Olha lá, japonês comemora. Cada abraço é como se fosse um gol. Ai. Times então, escalados. Vamos lá, aumente o volume do rádio, porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ponte Preta. Pronta a escalada e definida. A Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Brusque com camisa de número 30 no gol, Luan Ribeiro. Na lateral direita com a 14, Luiz Felipe. Na zaga 13, Joilson, 44, Nilson Júnior. E na lateral esquerda, o argentino, camisa número 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 15, Castro, 8, Emerson Santos e 10, Elvis. No ataque, 11, Iago Dias, 35, Gabriel Novaes e 7, Dodô. Repetindo a escalação da Macaca: Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e Risso. Castro, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Gabriel Novaes e Dodô. No banco, à disposição do interino Nenê Santana. 12, William, 2, Igor Inocêncio, 4, Matheus Silva, meia dúzia, Sérgio Rafael, 19, Renato, 20, João Gabriel, 21, Ramon, 23, Luiz Akin, 29, Everton Brito, 70, Portuga e 77, Matheus Regis. Brusque. Sempre joga
joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Definido, escalado pelo técnico Marcelo Cabo. O Brusque entra em campo para enfrentar a Ponte Preta com Matheus Nogueira, camisa 1 no gol. Na direita, 97, pivô. Na zaga, 3, Jansson. 4, Wallace, e na lateral esquerda com a 16, Torres. No meio-campo, 5, Rodolfo, 28, Paulinho, 19, Marcos Serrato e 14, o uruguaio Agustín Gonçalves. No ataque, 11, Diego Tavares e 17, Guilherme Queiroz. Repetindo a escalação do time quadricolor: Matheus Nogueira, pivô, Jansson, Wallace e Torres. Rodolfo, Paulinho, Serrato e Gonçalves. Diego Tavares e Guilherme Queiroz. No banco, à disposição de Marcelo Cabo, 35, Georgemi, 12, Gabriel Pinheiro, 21, Luiz Henrique, 15, Ronei, 26, Marcelo, 30, Lohan, 7, Dionísio, 33, Madson, 8, Gemerson, 99, Robinho e 70, Cauari. A arbitragem do jogo. O experiente Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, é o responsável pelo apito. O assistente 1 é Daniel de Oliveira Alves Pereira, também do Rio de Janeiro. O 2, Luiz Carlos Costa, do Rio Grande do Norte. No VAR, no árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha, do estado de Goiás. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, chegou o momento da Ponte, eu acho que realmente definir o que ela quer dentro da Série B. Se ela quer permanecer ou se ela quer cair de divisão. E tanto um como o outro passa por este jogo. Se ela vencer o Brusque, eu acho que dá uma clareada com relação à permanência, embora tenha alguns caminhos a percorrer. Se ela perder até pelo clima que já está instalado no estádio Moisés Lucarelli, vai ficar muito difícil a permanência. Pela frente, um Brusque que não venceu nenhuma fora de casa. Então, olha só a responsabilidade que a Ponte tem. Algumas mudanças agora com o comando do Nenê Santana, de maneira interina, mas ele é o comandante, ele que definiu os titulares com algumas mudanças, né? Vem o Elvis aí para tentar ser o organizador, ser o craque da equipe. Elvis precisa mostrar muito, né? Porque no derby deixou uma péssima impressão. Do lado esquerdo vem Gabriel Risso, pelo menos não está improvisando, né, o professor. Então vai o Risso, que também não vive um bom momento, mas vai tentar aí um recomeço hoje diante do Brusque. E à frente os responsáveis, né, pelos gols. Vai ter que ser com eles, com o Iago Dias, com o Dodô, com o Gabriel Novaes. Meio campo Castro e Emerson, bem, né? O Castro teve uma participação até regular no derby. E volta o Emerson Santos hoje para compor esta meiuca aí. Alguns cuidados com o Brusque, vem para jogar no erro da Ponte, vem no contragolpe com jogadores conhecidos. Guilherme Queiroz já passou pela Portuguesa, Diego Tavares já passou pelo Vila Nova. E a Ponte vai ter que tomar muito cuidado. Vai ficar vulnerável, ela vai se expor. Não tem jeito, tem que ganhar o jogo. Por isso vai sofrer um pouquinho no contragolpe, mas a gente espera que a Ponte esteja bem montada para equilibrar as ações diante do Brusque, claro, vencer o jogo e espantar aí esta zica que se instalou e permanece até agora no estádio Moisés Lucarelli. Júlio Nascimento. Muito bem, e para 90 minutos de emoção aqui na CBN, eu estou anunciando, vem ele... Marco Guarizo. Grande abraço, Júlio Nascimento, abraço para os nossos ouvintes da CBN Campinas, um momento de emoção antes do jogo, 22 mulheres que se curaram do câncer de mama, entraram em campo junto com o time da Ponte, apita o árbitro, rola, bola, bola, rola, aqui no Majestoso. Ponte Preta, Brusque, futebol, vamos CBN. Ponte com uniforme principal, camisa branca, faixa transversal preta, calções brancos, meiões brancos. Brusque, que é o quadricolor, camisa amarela, calções amarelos, meiões amarelos. A Ponte ataca nesse primeiro tempo para o gol da linha do trem, à direita do seu rádio. E a equipe do Brusque para o portão principal do Majestoso, à esquerda do seu rádio. Primeiro ataque é da Ponte, Castro recebe pela meia direita na entrada da área, faz o passe para Novaes, recebe de volta, abre na direita com Elvis, já subiu a bandeira, estava impedido, camisa 10 da equipe da Ponte Preta, deu um passo na frente e a chuva já parou. A torcida da Ponte Preta vai chegando agora para ocupar os lugares na arquibancada, muita gente ainda naquela
Como é que chama aquilo ali, Carlão? Marquise. Marquise, Antônio Lupe. Tem muita gente na Marquise ainda, mas já se dirigindo para as arquibancadas do Majestoso. Primeiro tempo passado, 0-0 aqui no Moisés Lucarelli. Vem trabalhando a bola sem pressa nenhuma para cobrar a falta o goleiro Matheus Nogueira. Já começa a receber as primeiras vaias aqui no Majestoso. Agora ele dá uma despachada para frente, vai brigar pela bola. O Emerson, a bola passou por ele, vai sobrar no campo de defesa. Fica com a bola. O Castro na direita abre o jogo para Luiz Felipe. Tenta o lançamento na velocidade do Novaes. Estava acompanhado pelo Wallace. A bola vai para fora. Arremesso lateral favorecendo o Brusque à esquerda do campo de defesa. Como é que a gente fala o nome do Torres? É Jean Paul? Como é que é, Lupe? Torres. Tá bom. Torres na cobrança do lateral, joga buscando o campo de ataque, o desvio de cabeça na tentativa da casquinha ali, a bola bate por último no jogador que saiu para fazer a cobertura, o Joilson, por isso o lateral favorece mais uma vez a equipe do Brusque. O Torres cobra lá no campo de ataque, bem pertinho do técnico Marcelo Cabo, dá aquela secada na bola, joga na entrada da área, perto ali do bico da grande área, corta a zaga da Ponte, ela vai sobrar no meio para a briga do Dodô, chega disputando com ele ali, perdeu o Rodolfo, contra-ataque da Ponte, Elvis faz o lançamento, buscou na velocidade Novaes, na entrada da área, girou, rolou para Dodô, tentou o corte, tira a zaga! Vem fazendo o corte para tirar essa bola, o Jansson, tirar o primeiro perigo da Ponte, mas a posse permanece com a Macaca no campo de ataque, quem fica com ela é o Castro, tenta o passe por baixo das pernas, ela chega no Iago Dias, faz o cruzamento, abraça, a bola fica com ela o goleiro Matheus Nogueira, mas é o primeiro lance que agita a torcida da Ponte aqui no Majestoso, Lupe. A torcida da Ponte gostou desse ataque, o Dodô acabou escorregando, mas a bola continuou com a Ponte Preta lá pelo lado direito, o cruzamento veio nos braços do Matheus Nogueira, que fez a defesa. Nem chega perto a presença do torcedor em relação ao jogo passado, o derby, onde 17 mil torcedores marcaram presença aqui no Majestoso. Aqui trabalha o Brusque na bola longa, jogada na frente pelo Marcos Serrato, tentativa pela ponta do Uruguai, o Gonçalves sofreu a falta ali, saiu para fazer a cobertura, o Emerson Santos, né? Esse é o Santos, né? O Emerson não tá nem no banco, né? E a falta favorece a equipe do Brusque pela intermediária, lado esquerdo do campo de ataque da equipe do Brusque. É o próprio Agostinho que parece estar na bola, é o Serrato que tá chegando por ali. Tá longe de você também, né, Lupe? Tá longe, mas aparentemente é o Serrato que tá por ali. E chegou o pivô também, camisa número 97. Vem bola na área da Ponte Preta. Bateria antiaérea da Ponte colocada dentro da área para evitar o perigo. Início de jogo, quase 4 minutos aqui no Majestoso, tá tudo igual. Depois da resenha dentro da área, vai para a cobrança o Serrato no primeiro pau. A cabeçada passa por todo mundo. Vai só proteger o Luiz Felipe, tentou evitar o escanteio ali. Deu um balão na bola, mas a arbitragem marcou o esquinado, favorecendo a equipe do Brusque. É o Serrato de novo que vai lá, Lupe. O jogador da equipe do Brusque aparentemente não é o Serrato, não. É o Agostinho Gonçalves, camisa número 14, quem vai cobrar o escanteio lá pelo lado esquerdo. Primeiro escanteio do jogo é do quadricolor. Aquele jeito que o Carlão gosta do futebol moderno. 2 jogadores na bola para a cobrança desse escanteio da equipe do Brusque. Todo mundo ergue as mãos, combina a jogada. Sai curtinho, vem aqui atrás agora sim, recebe o Serrato, pisa na bola, faz o cruzamento no segundo pau. Passa por todo mundo, sobrou na ponta direita para o chute direto para fora. Era o Matheus Pivô que estava chegando ali. Ele tentou bater meio sem ângulo, ela passou por cima do gol do Luan. Primeira chance, primeira finalização do Brusque no jogo, Antônio Lupe. E veio de uma bola parada, né? Uma cobrança de escanteio, passou por todo mundo, ela sobrou lá do outro lado, para sorte da Ponte Preta. A bola passou por cima. Luan Ribeiro, que continua como titular na meta da Ponte, vai colocar a bola em jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Brusque também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Daqui a pouco tem bola rolando às 8 horas da noite em Ribeirão para Botafogo e Ituano. Ontem, encerrados, Vila Nova 1, Amazonas 0, Novo Horizontino 2, Avaí 0. Futebol Globo CBN.
Aqui fica no bate-rebate de cabeça. O Castro tenta jogar a bola pra frente, chuta pra onde o nariz aponta. O Torres tenta brigar ali no meio mais uma vez. O Castro, a bola não desce. Parece jogo de altinha, parece o Carlão jogando futevôlei. Fica na direita agora pra chegada do pivô. Coloca a bola no chão, lateral do Brusque. Tenta o passe na frente pro Agostinho. Chega cortando bem o Gabriel Risso. Ponte Preta em busca do contra-ataque. Domínio de bola pelo meio. Emerson Santos deixa com o Luiz Felipe. Volta. Recomeçando o jogo com o Joilson. Já tira toda a velocidade do jogo. Sim. No setor destinado às organizadas, a gente não vê nenhuma bandeira, nenhuma faixa com as organizadas da Ponte. Acredito que entrei na rede social, na página das torcidas, não vi nada de protesto. Acredito que seja até mesmo uma punição pelo que aconteceu no último jogo. Mas causa curiosidade esse espaço destinado à organizada vazio. Principalmente porque nada disso foi divulgado, né? Se é que aconteceu uma punição, mas realmente muito poucos torcedores e nenhuma faixa a gente acompanha por aqui. Tem lateral a Ponte Preta, à direita do campo de ataque, vai tomando distância para jogar dentro da área o Luiz Felipe. Ele joga no primeiro pau, tentativa de cabeça do Castro, a bola sobra no Elvis na entrada da área, toca no bico da grande área para o Luiz Felipe, disputa de bola, joga na ponta, tenta chegar o Gabriel Novaes, cruza dentro da área, tenta dominar, o pivô não domina. A bola bate na coxa dele, vai direto pela linha de fundo, escanteio favorecendo a Ponte, o pivô se apavorou, Lupe. E o Matheus Nogueira até cobrou uma reação do pivô, poderia ter recuado a bola, mas ela veio muito em cima do lateral direito da equipe do Brusque. Macaca ganha o escanteio pelo lado esquerdo, é o Elvis, camisa número 10, que vem pra bola. E pra quem tá ligando o rádio agora, que história é essa de pivô? É basquete, é o sobrenome do jogador, né? Vai pra cobrança de escanteio o Elvis, pé direito, lado esquerdo, força aérea da Ponte dentro da área, espalma, tira dali o goleiro Matheus, ela sobra no Dodô na entrada da área, Dodô dribla até o próprio companheiro, leva na linha de fundo pelo lado direito, Rodolfo chega na marcação, estica a perna, coloca ela pra fora, mais um escanteio favorecendo a Ponte, a pressão vai aumentando, Lupe. Tentativa do cruzamento do Dodô lá pelo lado direito, o Rodolfo Potiguar, camisa número 5, acompanhou de perto, marcação perdigueira e na tentativa do cruzamento, a bola explodiu em cima do volante do Brusque, mais um escanteio pra Ponte, Elvis na bola. Já cobrando em pé direito no segundo pau, corta de cabeça o Torres pra zaga do Brusque. O último homem é o Luiz Felipe, que faz o lançamento na ponta esquerda buscando o Gabriel Novaes. Não conseguiu o domínio da bola. Ela sai, mas tem desvio do jogador do Brusque. É lateral favorecendo a Ponte. Campo de ataque pelo lado esquerdo. Já vai voltando, já vai se recuperando a zaga da Ponte. Por isso quem fica com a bola ali é o Emerson. Não é o Emerson Santos, não. É o Novaes que estava ajudando ali a defesa. Ela volta aqui do lado direito com o Joilson. Pisa na bola, a marcação faz meia pressão. Ele deixa do lado esquerdo com o Nilson Júnior. Toca a bola para o Gabriel Risso, que tenta esticar na frente para o Novaes, fez o pivô, foi para cima da marcação, 2 em cima dele, ainda briga pela bola, mas ela ficou com o Marcos Serrato, tentativa de sair, pegar um Emerson Santos, o juiz deu vantagem, a Ponte vem para o campo de ataque pela esquerda, Dodô limpa o lance, joga na entrada da área, passe na linha de fundo do Novaes para o Risso, cruzamento, entrada da área, corta o Jansson na zaga do Brusque, vem saindo para o contra-ataque a equipe catarinense. Vai tentando fazer o lançamento ali para a chegada do Queiroz. Corta a zaga da Ponte, dá um balão na bola o Emerson Santos, ela vai para fora. Arremesso lateral favorecendo o Brusque. 9 minutos passados, Carlão de Freitas, esse início de jogo da Ponte Preta, Carlão. A Ponte tenta se impor, vai criando jogadas, buscando pelas laterais, já teve ali uma dobra, né? O Dodô trabalhando com o Gabriel Risso, o Luiz Felipe chegou aqui pelo lado direito. É uma Ponte que vai tentando, né, aos pouquinhos, esquentar o jogo e impor um ritmo sobre o Brusque. E o Brusque vem tocando bola, com o experiente Wallace, o capitão da equipe do Brusque. Abre o jogo na esquerda com o Torres. Torres faz o domínio, tenta o lançamento para a velocidade do camisa número 28, Paulinho. Chega na cobertura, o Luiz Felipe fica bem, o zagueiro da Ponte, para tirar a bola dali. Dá um balão nela o Joilson. Tenta brigar o Iago Dias pela direita, vai correr o Gabriel Novaes para disputar o Wallace. Na experiência, na categoria, limpou o lance, ficou com ela. Abriu na direita para o Matheus Pivô. Pivô faz o passe no meio para o Serrato. Volta, recomeça o jogo com Jansson. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos passados, primeiro tempo. Vem o Brusque na jogada do Agostinho, invadiu a área, bateu, pega, Luan, o rebote pra fora! Mas já não valia mais nada, o Queiroz estava impedido. Depois de uma grande defesa do Luan, goleiro da Ponte. 10 minutos e 40, primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli tem. Ponte Preta 0.
Brusque. Também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Mais cedo, com 3 gols de Rafinha, o Barcelona fez 4-1 contra o Bayern de Munique. Hoje, às 9h30, Libertadores, semifinal, jogo de ida, Botafogo e Peñarol. Futebol Globo CBN. Já cobrado o tiro de meta, a batida de cabeça do Matheus Pivô, a bola vai sobrar facinho do lado esquerdo para o arremesso lateral da Ponte Preta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tenta sair o Gabriel Risso pela esquerda com a ponte, faz o lançamento, o Wallace rebate, joga pra frente, bate o Agostinho de cabeça, chega cortando o Nilson Júnior do jeito que dá. Risso vai lá para ajudar o companheiro. Recomeça o jogo na direita com o Joilson. Abre para Luiz Felipe, faz o domínio, lançamento, buscou Iago Dias no campo de ataque. Iago Dias foi com o braço na bola. Muito claro. A arbitragem para o jogo, marca a falta favorecendo a equipe do Brusque. Capitão Wallace vai sem nenhuma pressa, deixa lá para o Rodolfo Potiguar, que rola a bola lá para frente com a mão para ganhar aquele tempo. O Brusque parece satisfeito com o empate nesse início de jogo. E olha que os dois times estão no Z4, né, Carlos? É um pontinho que não ajuda ninguém, né? O Brusque permanece no Z4 e a Ponte Preta se complica realmente nesta luta para escapar. Mas vai ser um expediente do Brusque tentar deixar a Ponte Preta nervosa para num contragolpe com o Mocelinho, com o Diego Tavares, surpreender. E vem trabalhando a ponte do lado esquerdo, a bola Gabriel Risso tá pertinho ali do círculo central, perto da linha que divide o campo, ele volta com o Nilson Júnior e a torcida da ponte já começa a chiar, que o time fica tocando bola no campo de defesa. Tá todo mundo esperando lá na frente, o Nilson faz o passe pro Novaes, vai se movimentando pela ponta esquerda, Gabriel Novaes deu seta por ali o Dodô, mas ficou marcado, ele preferiu tocar pro Elvis. Volta o jogo um pouquinho mais atrás para Emerson Santos, deixa com Risso, devolve para Dodô pela meia esquerda, encara a marcação, vai para cima de 2, é derrubado, falta nele, já bateu rápido para Novaes na entrada da área, levou para o pé direito, chegou a marcação, limpou o segundo, aí foi fechando um biombo de jogadores para cima dele, conseguiu tirar a bola o Rodolfo Potiguar, vem puxando o contra-ataque Agostinho, vem o uruguaio para a equipe do Brusque, volta um pouquinho mais atrás com o Rodolfo Potiguar vira o jogo, encontra o Torres, tem um corredor ali, o Torres, a bola foi muito forte, chega o Luiz Felipe na disputa, Luiz Felipe ergue o braço, a arbitragem entende que não aconteceu nada, arremesso lateral favorecendo a ponte, campo de defesa pela direita, já cobrado, a torcida da Ponte começa a buscar um incentivo, a Ponte Preta precisa dessa vitória para sair do Z4, fica com a bola o zagueiro Joilson, faz o lançamento direto, ligação direta para o campo de ataque, vai disputar de cabeça, Jansson fica com ela, tenta brigar pelo meio, o Paulinho, ela volta, tentativa de jogada na saída de jogo do Jansson, o zagueiro foi lá para frente, ele acabou cabeceando, a bola sobrou no Gabriel Risso, escorregou o argentino, mas se recuperou e conseguiu ficar com ela, lançamento do Elvis na meia esquerda para Dodô, vai acelerando o jogo, passa o Gabriel Risso pedindo a bola na linha de fundo, Dodô toca para ele, Risso calibra o cruzamento, joga a meia altura, corta a zaga com o Jansson. Ela vai sobrar com Emerson Santos do lado esquerdo. A Ponte Preta permanece com a posse de bola, mas tem que reconstruir toda a jogada, começando no campo de defesa. Pela esquerda, o passe para o Emerson Santos. Faz o domínio, volta, recomeça um pouquinho mais atrás para a jogada dos zagueiros. Tocando um, tocando para o outro. Abre na direita, Luiz Felipe recebe a bola já depois da linha que divide o campo. Tem que driblar o Mocelim. Vai para cima da marcação, ele volta um pouquinho mais atrás. Tá meio que na fogueira ali o Nilson Júnior. Ele dá um balão para frente. O Alisson corta de cabeça. O Wallace, perdão. Ela sobra no Joilson, que recomeça tudo com o goleiro Luan. Vai o goleirão da Ponte dar um balão pra frente porque chega a pressão do Queiroz em cima dele. Ela fica de graça pro Jansson, que cabeceia pra frente e tenta o domínio. O Rodolfo perde a bola, acelera. Iago Dias perto da entrada da área, vem na marcação em cima do Torres. A bola bate por último do jogador da Ponte Preta. Sai em arremesso lateral favorecendo a equipe do Brusque. Ainda no campo de defesa, ou ele deu pra Ponte? Não, ele deu pro Brusque. É a pressa mesmo do Iago Dias pra ir buscar a bola ali, pra evitar que o time catarinense faça cera. Vai pra cobrança do lateral, Torres joga na frente buscando o Paulinho, chega a marcação em cima dele, vem brigar pela bola o Serrato, tentativa de jogar na frente com o Queiroz, a bola bate por último no zagueiro Joilson, lateral favorecendo o Brusque. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio passados, primeiro tempo é Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0 para Macaca.
Brusque. Também 0 pro Marreco. Central da Bola. Júlio Nascimento, a fera. Ainda nesta quarta-feira, mais 3 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu contra Curitiba, o Botafogo recebe Ituano e Ribeirão e o Operário enfrenta a equipe do América Mineiro. Vem o Brusque, tentativa de ataque pela esquerda, o passe não saiu bom, acabou não conseguindo o Paulinho encontrar o Torres ali, a bola vai direto para fora, lateral favorecendo a Ponte. Sem muita pressa também o Luiz Felipe, porque não tem muito jogador para quem soltar a bola nesse momento. Luiz Felipe joga na frente buscando o Gabriel Novaes, chega no peito, cortando o zagueiro Wallace volta o jogo com o Serrato. Lá na direita para começar jogando o pivô, faz o domínio, deixa curtinho com o Rodolfo, lançamento, buscou a velocidade do Paulinho, a bola foi muito forte, sai em mais um arremesso lateral favorecendo a Ponte Preta, tá parando igual futebol americano, Carlão, é lateral pra lá, lateral pra cá. O jogo já era de se esperar muito abaixo, né? Tecnicamente, estamos com 16 minutos, a Ponte sequer ameaçou a meta do Matheus, né? Já passou aquele instante de tentar se impor, agora seria a hora de colocar essa bola no chão, buscar jogadas, buscar tabelas, ultrapassagens, mas é aquele velho problema. Não sei se é a limitação, mas a Ponte não consegue fazer. Elvis pouco participativo até aqui e a torcida aos pouquinhos vai perdendo a paciência. E a Ponte tenta chegar, Dodô recebe a bola de costas, lá na intermediária, precisa recomeçar o jogo pro Castro, pisa na bola o volantão da Ponte, recomeça um pouquinho mais atrás com o Joilson, pisa na bola, vai ter que tentar a ligação direta, vem o Elvis, faz o passe de calcanhar na ponta direita pro Iago Dias, se esforça, busca, vai em cima da marcação do Wallace, ela bate no zagueiro, vai pra fora, lateral favorecendo a Ponte, cobra rápido o Elvis, recebe de volta, cruzamento, passa por todo mundo, o pivô se apavorou de novo, ela vai para escanteio. O goleirão parece que não sabia, o Matheus, que recuada de cabeça pode, Lupe, melhor para Ponte. Mas agora a responsabilidade é do pivô, porque o Matheus Nogueira gritou, deixa passar, porque não tinha ninguém da Ponte lá do outro lado. O Matheus pivô, quando viu já era tarde, mandou de cabeça pela linha de fundo e o bicho tá pegando entre o pivô e o Nogueira. Melhor pra Ponte que tem escanteio. Pelo lado esquerdo é o Elvis, camisa número 10 que vem pra bola. Homem das bolas paradas, todo mundo em fila dentro da área, quem sabe agora, 18 do primeiro tempo, autorizado o Elvis, cobra com curva no meio da área, Castro de cabeça pra fora! A cabeçada do Castro buscava o canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira. Ele ficou só olhando, mas a cabeçada foi forte demais. Ela foi pela linha de fundo. Boa chance criada pela Ponte, Antônio Lupe. Tinha Castro que cabeceou a bola, tinha também Joilson e Nilson Júnior na jogada. O Castro, quando cabeceou, mandou por cima da meta do Matheus Nogueira, que já colocou a bola em jogo. Sai na saída de 3 o time do Brusque, fica com ela o zagueiro Jansson pelo lado direito, ele volta o jogo com o Rodolfo, vem na marcação a meia distância o Gabriel Novaes, vira o jogo o Jansson aqui na esquerda para o Wallace, domina o zagueirão, pede a passagem do Serrato, vem o Serrato, recebe, é o Agostinho na verdade, eles são muito parecidos, né? 14 e 19 ainda para ajudar. Vem trabalhando o time do Brusque, toque do Rodolfo pro Jansson, saindo pela direita, já deu seta por ali o pivô, mas ele preferiu o lançamento na ponta direita para a chegada do Serrato, encarou a marcação, vem bem demais para fazer o corte Nilson Júnior, ele tenta cortar e corta bem, batendo inclusive no adversário, a bola indo para fora, arremesso lateral, favorecendo a Ponte Preta na esquerda do campo de defesa. Vai o Gabriel Risso, pede para todo mundo ir para frente, não quer cobrar curto não. O Brusque não sobe tanto assim a marcação, demora um pouquinho o Risso para fazer a cobrança do lateral, na casquinha fica a bola com o Gabriel Novaes, brigou, caiu, pediu falta, o jogo segue. Não, a arbitragem para, depois, né, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães não deu a lei da vantagem, até porque a Ponte estava no campo de defesa. Vai para a cobrança o Elvis, agora ele pede calma para o time se organizar dentro de campo, mas a torcida não gosta disso não. Recebe de volta o Elvis na intermediária, lado esquerdo do campo de defesa, sai jogando com o Joilson, abre na direita para receber o Luiz Felipe, na linha que divide o campo, a marcação do Paulinho chega, Luiz Felipe manobra, espera a falta e a falta vem. Falta em cima do camisa número 14 da Ponte Preta. Ele que eu tava esperando, o toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 20 minutos, primeiro tempo, Série B, Campeonato Brasileiro aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Brusque
Também 0, vem a Ponte, Gabriel Risso faz o domínio na entrada da área, cruzamento para trás, corta, o Jansson vai para a linha de fundo. A jogada preparada em velocidade pelo time da Ponte, pegou a zaga do Brusque de surpresa, mais um escanteio porque esse cruzamento para trás seria perigosíssimo, Lupe. Depois de uma bela bola do Elvis pro Gabriel Risso, que cruzou, a bola explodiu na zaga do Brusque, escanteio Macaca. Já cobrado pelo Elvis, a cabeçada passa pertinho da travessão, ela vai para fora, tiro de meta na cabeçada do Joilson, completando o giro de placar, 21 minutos, primeiro tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Brusque também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Hoje tem Libertadores da América, 9h30, Botafogo contra Penharol no Rio de Janeiro. Ontem, BH, show de Daverson, o Davin, 2 gols para ele, 1 para Paulinho. Atlético 3, River 0. Futebol Globo CBN. Aqui vem o Brusque, sai jogando com o zagueiro Jansson. Ele é o homem que vai carregando a bola para começar a construção da jogada, mas ele precisa voltar para o Rodolfo, porque o time da Ponte fica bem compacto voltando para o campo de defesa. Trabalha a bola, o Jansson faz o lançamento bem no carrinho Dodô para impedir a corrida ali do Serrato. A bola vai para fora, lateral já cobrado pelo Brusque. Pelo meio vai trabalhando bola, o Agostinho recomeça um pouquinho mais atrás com o Rodolfo. Abre o jogo na esquerda para o Wallace, ainda no campo de defesa. A Ponte cada um em um. Todo mundo olhando, por isso o Brusque tenta a jogada longa de novo no lançamento do Rodolfo. Matada no peito do Dodô para tirar o perigo dali, mas a bola foi para perto da entrada da área. Briga por ela na direita, o pivô fica com o Serrato, limpa o lance, faz o toque na entrada da área, entrou Queiroz, tira Joilson! No momento certo, estica a perna o zagueiro da Ponte, a bola sai pela lateral. Lateral favorecendo a equipe do Brusque, que é um escanteio com as mãos. Providencial corte do Joilson para evitar o que seria um lance de perigo do time do Brusque. A torcida tenta incentivar a Ponte. O Brusque vai com o pivô para cobrança de lateral lá na placa de publicidade para jogar essa bola com a mão dentro da área. Da bateria antiaérea da Ponte dentro da área para tirar o perigo. O desvio de cabeça tira por ali o Nilson Júnior. Ela volta na ponta direita para o Matheus Pivô. Recomeça a jogada, tentativa com Marcos Serrato. Caiu, pediu falta, sobrou no pivô. Cruzamento na área, corta de cabeça o Luiz Felipe. Vem o Elvis para tirar o perigo dali, tenta puxar o contra-ataque. O Iago Dias já deu seta na esquerda do Gabriel Novaes, mas foi mais rápido que ele. O Jansen, não sem antes uma falta em cima do camisa 11 da Ponte Preta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai o Nilson Júnior para a cobrança da falta curta. Ele sai jogando curtinho ali com o Elvis, que está sempre buscando espaço, está sempre tentando ficar com a bola. Pelo lado direito domina Luiz Felipe, a marcação chega, ele toca em elevação para o Iago Dias. Tá de costas para a marcação, chegou o Torres, conseguiu colocar a bola para fora. Lateral favorecendo a Ponte, mas é mais na frente. É no campo de ataque pela direita. Já cobrado para o Castro, recebeu o cruzamento na área, buscou o Novaes, passa por ele a bola. Vai o Matheus Pivô, ficar o zagueiro, o lateral da equipe do Brusque para sair jogando. Ele toca no meio pro Agostinho, que dá um bom drible em cima do Emerson Santos, tenta abrir o jogo pro contra-ataque. O Castro vem puxando de tudo quanto é jeito e o Agostinho não para. Na raça uruguaia, teve a vantagem, lançamento na esquerda pro Paulinho Henrique, chega cortando por ali. O Luiz Felipe dá um balão para frente, não tinha ninguém. O Brusque vai ganhando campo. O Brusque vai tentando conquistar espaço, tá tudo igual aqui no Majestoso. Lançamento do Agostinho, buscou a jogada na frente, girou por ali o Paulinho, caiu, pediu a falta e a falta está marcada em cima dele. Lupe. A marcada é pelo lado esquerdo do ataque do Brusque. Demora ali um pouquinho para levantar o Paulinho, camisa número 28, Paulinho Henrique. O H na escalação que confundiu a galera aqui da reportagem. É falta para a equipe do Brusque. Camisa 14, é o Agustín Gonçalves, uruguaio, que está na bola. É aquele estilo de camisa 10 do futebol sul-americano não brasileiro, né? Aquele jogador que tem o drible curto, que trabalha na canhotinha. A gente vê muitos desses jogadores. E é o Agostinho Gonçalves que vai para a cobrança de falta. A bateria antiaérea da Ponte está dentro da área para tirar o perigo. Você ouviu aí o toque, já já a gente gira o placar. É lance de tensão aqui no Majestoso. Vai para a cobrança, o Gonçalves joga no segundo pau. Sai, Luan, tira o perigo da área. Vai correr atrás da bola o Gabriel Novaes para
puxar o contra-ataque. Roubou do adversário, tem chance de puxar pra frente. Ficou caído o Jansson, o jogo segue, a arbitragem não para. Pela ponta esquerda vem na jogada o Iago Dias. Iago domina, perde a velocidade, volta. O jogo recomeça com Elvis. Mas a Ponte vem de novo. Já curou as dores o Jansson e voltou pra zaga. Pela ponta esquerda, a jogada do Dodô passou de 2, fez o cruzamento, calibrou muito mal. Ela foi direta pela linha de fundo. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 26 minutos, primeiro tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. Macaca 0. Brusque. Marreco também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Mais cedo, Liga dos Campeões, Barcelona 4, Bayern de Munique 1, Manchester City venceu o Sparta Praga por 5-0, a Inter de Milão, o Young Boys por 1-0 e o Liverpool venceu o Red Bull Leipzig por 1-0. Marco Guarizo. Vamos com tudo na exatidão da informação. Não era o Jansson que estava caído, e sim um outro jogador que a distância, me parece, o Marcos Serrato. É ele que está sentindo e vai ser atendido agora. Tempo de ouvir o comentarista do Futebol Globo CBN, Carlão de Freitas. Passamos da metade do primeiro tempo, 0-0 por aqui. Passamos da metade, a gente percebe que a Ponte quer mandar no jogo, quer assumir as rédeas da partida, mas tem muitas dificuldades. O Elvis já participa mais, isso é bom, é um bom sinal. Tenta trabalhar com o Dodô do lado esquerdo, o Risso precisa ultrapassar mais, né? Porque é um jogador que tem como característica o cruzamento, a chegada na linha de fundo, para pegar o atacante de frente para o gol, que é o caso do Gabriel Novaes. Precisa trabalhar também aqui mais pelo lado direito, né? O Luiz Felipe tem que ter um pouco mais de confiança, chegar, tem força, chega, tenta trabalhar também com o Iago Dias para criar jogadas. Mas é uma Ponte que busca, enfrenta uma série de limitações e uma defesa muito bem postada do Brusque até aqui. Agora vai autorizar o reinício da partida depois que está recuperado ali pela direita o Marcos Serrato. Tavares. Era o Tavares. Olha o Tavares, rapaz. Diego Tavares, camisa número 11. A falta em cima do Paulinho. Agora o Brusque tem uma falta aqui no campo defensivo e um vai rolando a bola para o outro. O Serrato está aqui atrás, é o Tavares mesmo que está pela direita. O Diego Tavares, camisa número 11 da equipe do Brusque. Quem domina agora é o Serrato, de canhota. Ele tem um estilo parecido com o do Agostinho Gonçalves. Recomeça o jogo um pouquinho mais atrás com o Wallace pelo lado esquerdo. Domina, volta o jogo. O último homem é o Rodolfo. A Ponte Preta vai caminhando só para cercar os espaços. Fica na direita o Jansson, volta para o Rodolfo, vai irritando o time da Ponte. Rodolfo ameaça o lançamento, faz o toque curto no meio para Serrato. Abriu na direita, o Agostinho fez o passe agora para o Tavares. Chegou, fez a tabela na direita, pivô. Recebeu, rolou de volta para o Tavares. Tira a zaga. Nilson Júnior chega ali dando um balão na bola, era o Castro que estava ajudando a defesa também. Lateral cobrado pelo Brusque, fica com a bola ali pela direita o Serrato, volta no pivô, calibra o cruzamento, toca para trás, ficou com ela o Agostinho, bateu direto, encaixa Luan. Boa defesa do goleiro da Ponte, sem perigo, sem soltar a bola. Fica com ela até agora, aliás, porque não dá muita opção o time da Ponte para saída. Coloca a bola no chão, o Luan, e mete a canhota nela, buscando o Gabriel Novaes na frente. Quem bate de cabeça é o Jansson, o Brusque recupera, vai brigar por ela no meio, Castro. Chega por ali cortando, o Torres ganha a bola pro Brusque. Do lado esquerdo, o Torres faz o domínio, a torcida da Ponte começa a chiar aqui no Majestoso. O Brusque vai ficando com a bola, vai ganhando tempo. Domínio do Jansson, volta o jogo um pouquinho mais atrás com Ola, se abre na esquerda o Rodolfo. Tudo isso no campo de defesa. Já passou pedindo bola na frente o Torres, o Rodolfo vai carregando a marcação, não chega nele, ele vai até a linha que divide o campo e agora sim faz a ligação do lado esquerdo com o Torres. Volta um pouquinho mais atrás para a jogada do Agostinho, fez o passe na frente, tentou a tabela, o Paulinho sobrou no Serrato, jogou na linha de fundo, cruzamento, a bola já saiu em arbitragem, já saiu. Tinha saído direto, passado da linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo a Ponte. Você ouve no sonsaço da CBN, Marcelo Abreu na mesa de som, Naldo Araújo aqui no Moisés Lucarelli. A reclamação da torcida da Ponte. Recupera a bola por ali, pela direita o Brusque, tentou a jogada ao pivô, mas chegou na marcação bem demais o Castro para fazer o corte. E na tentativa de saída de jogo tem falta em cima
do jogador da Ponte, me parece a distância o Joilson, e é o primeiro cartão do jogo, Antônio Lupe. Camisa 17, Guilherme Queiroz, fez a falta em cima do jogador da Ponte Preta. A Ponte até tinha uma possibilidade de armar o contra-ataque, mas o árbitro decidiu parar o jogo e aplicar o primeiro cartão do jogo. 17, Guilherme Queiroz, tá amarelado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos e meio, primeiro tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0. Brusque. Também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Começando neste momento, Paysandu e Curitiba na Curuzu. Já 8 horas, tem Botafogo em Ribeirão Preto contra Ituano. Futebol Globo CBN. Pela esquerda, o lançamento, inversão de jogo do Iago Dias, buscou o Dodô, cortou de cabeça o Torres, vai brigar pela bola, Luiz Felipe chega no meio, o Paulinho para fazer o corte lateral favorecendo a Ponte, aí deu reversão. Reversão em jogo profissional, Carlão de Freitas, meu Deus do céu. É, o Luiz Felipe, né? E é o retrato do time da Ponte. A Ponte caiu vertiginosamente, um time que tentava uma certa imposição, mas já não consegue mais criar as principais oportunidades apenas na bola parada, lá, uma falta boba do Luiz Felipe. Não sei não, tá perdendo a confiança, hein? Se permanecer dessa maneira ou vai ser expulso, sei, o Nenê já poderia pensar em alguma alternativa, pelo menos para o intervalo, mas é uma Ponte que já começa a sentir o baque, né? A torcida já vaiando, a torcida criticando e aquele clima nebuloso, momento perigoso da Macaca na partida. Tá amarelado, Lupe? Tá amarelado, Dodô, se não me engano, né? Não, Luiz Felipe. Ah, perdão, Luiz Felipe, camisa número 14. É o terceiro dele, está suspenso contra o Mirassol no próximo sábado, lá em Mirassol. O Paulo aqui debaixo da gente não vai falar que é reforço não, né? É, uma torcida da Ponte tá brava e tem jogador caído ali. O próprio lance da reversão, né? Mostra a falta de confiança, mostra, né, o medo de jogar, né? Porque o jogador da Ponte, ele tá combalido, ele tá ferido, né? Então ele não tem confiança para jogar, não consegue se soltar. E o Brusque pode se aproveitar disso, não tem nada a perder. Tem dois jogadores rápidos na frente, o Diego Tavares e o Paulinho Mocelin. E se a defesa da Ponte continuar desajustada como está, corre risco. Vai para a cobrança de falta o Brusque, 32,5 desse primeiro tempo, tá tudo igual, tá tudo começou aqui como começou no Majestoso. Tem dois jogadores na bola, o pivô atravessou o campo, também tá por ali o Agostinho Gonçalves, o técnico Marcelo Cabo tá do ladinho combinando a jogada com eles. Vai pro toque curto, recebe Agostinho, prende a bola, lançamento no segundo pau, sobe de cabeça para fazer o corte, o próprio Luiz Felipe agora para tirar para a Ponte. Ela sobra na esquerda para o Agostinho, fez o cruzamento rasteiro, corta de novo a zaga da Ponte. Essa vez com o Joilson, vem de novo o Brusque, não sai de perto da área, outra bola dentro, tira de cabeça por ali o Iago Dias. O Brusque vai ganhando o campo de ataque, com a bola o Wallace, é o último homem, deixa para o Jansson, faz o giro, pela meia direita, rolou para o Tavares, dançou em cima da marcação, levou para a linha de fundo, cruzou na área, passa por todo mundo, vai brigar aqui na esquerda o Agostinho, consegue fazer o domínio, marcação do Dodô em cima dele, ele volta o jogo para o Torres no bico da grande área, deixa para o pivô que está invertido na esquerda, volta mais atrás para o Serrato, Rodolfo na entrada da área, fez o lançamento, buscou o pivô, fez o passe, recebeu de volta na tabela, linha de fundo, cruzou de canhota, rasteiro, tira mais uma vez a zaga da Ponte, é momento de sufoco da Ponte Preta aqui, só dá Brusque. Carlão de Freitas, bem que você falou. Não, o time despencou, começa a sentir, não sei se o efeito até do que aconteceu domingo, mas o time não consegue jogar. Luiz Felipe completamente perdido e envolvido aqui pelo setor esquerdo do Brusque, o meio campo já não pega mais, a defesa desarrumada, Ponte correndo sério risco de tomar o gol. E agora o Elvis comete a falta ali para cima do Diego Tavares, que vinha buscar jogo no campo de ataque, mais perto ali do círculo central. Brusque vai sentindo o bom momento, a Ponte Preta vai ficando um pouquinho recuada nessa parte do jogo aqui, a Ponte que precisa da vitória para sair do Z4 nessa Série B. A torcida começa a protestar, começa a pedir raça para o time da Ponte. Vem o Brusque tentando a jogada no lançamento do Rodolfo na direita, consegue recuperar, a Macaca mata no peito o Novaes, deixa para o Elvis, faz o passe para o Dodô, pediu o Novaes na entrada da área, a bola passa dele, ele vem para a linha de fundo, em cima dele a marcação do Jansson.
precisa dominar, volta o jogo mais atrás pro Risso, pisa na bola, toca pro Dodô, na entrada da área, tá marcado até pelo árbitro, limpa o lance, bate direto, a bola bate no Iago Dias. Impressionante, o Iago Dias acabou atrapalhando o chute do Dodô, que também não seria forte. Vem o Castro, faz o lançamento na esquerda, busca o Novaes, corta de cabeça de novo o Jansson. A Ponte agora tenta fazer uma pressão, Gabriel Risso vai esperar a bola sair para lateral, tá todo mundo no campo de ataque, mas ele recomeça com o Nilson Júnior, que tá lá no círculo central, lá na linha que divide o campo, devolve o jogo pro Risso, passa na esquerda pedindo a bola ao Gabriel Novaes, mas ele prefere voltar um pouquinho mais atrás com o Emerson Santos. A Ponte vai trabalhando, vai manobrando, vai tentando abrir a defesa do Brusque, recebe na meia direita o Castro, ganha a jogada, não tem para quem tocar, agora faz a tabela com o Iago, foi forte a bola, mas vai chegar o Castro na linha de fundo, saiu do carrinho, fez o cruzamento, tentou o Gabriel Novaes, a bola passa dele no que esticou a perna, não conseguiu o domínio. Vem o Tavares para ajudar o time do Brusque a defender e acaba recebendo a falta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 36 minutos, primeiro tempo, Série B, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0. Brusque. Também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. 5 minutos do primeiro tempo, Paysandu e Coritiba vão empatando em 0-0. Daqui a pouco tem Botafogo e Ituano. E mais tarde, às 9h30, Operário e América. Sai pela esquerda o Wallace, vai dominando, vem trazendo o time do Brusque para o campo de ataque, atropelado pelo Iago Dias, falta na intermediária. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Wallace vai orientando os companheiros ali, dá uma respirada ao time do Brusque depois de momentos de pressão. Do lado direito sai jogando o Jansson, a marcação chega do Gabriel Novaes, ele toca curto, na tranquilidade para o Serrato, faz o passe do lado esquerdo, sem pressa. Agustin recebe do Wallace, faz a tabela com o zagueiro, espera a Ponte adiantar a marcação, a Ponte não faz isso, por isso o Brusque faz o jogo do para-brisa, tocando para lá e para cá. Tentativa de passe de calcanhar ali do lado esquerdo do Torres, a bola bate no Luiz Felipe, vai para fora, arremesso lateral favorecendo o Brusque no campo de ataque pela esquerda. Apertou. A chuva? Sim. Antônio Lupe sempre com muita capa de chuva, com uma capa ultra protetora, trazendo todas as informações debaixo d'água para você aqui na CBN. E o Gabriel Risso erra na saída de bola, o lateral favorece a equipe do Brusque. Vem pela ponta direita, Tavares recebeu, fez o cruzamento, a bola bate na zaga, tira Gabriel Risso do jeito que dá, volta no campo ainda de ataque do Brusque, limpa a jogada, Matheus Pivô, arrisca de fora, bate em cima da zaga da Ponte. Chance de contra-ataque, são 2 contra 4, é verdade. Vai o Iago Dias carregando a bola pela esquerda, é o Novaes que tá ali, faz o giro, precisa voltar, chega o Emerson Santos, domina, agora vem chegando o time pro ataque, recebe na entrada da área, o Elvis faz o lançamento na esquerda pro Novaes, bola chegou, sobrou, o Iago bateu pra fora! Na chegada providencial da zaga, o Diego Tavares virou lateral, deu um carrinho no momento da finalização. A melhor chance da Ponte no jogo até agora, Antônio Lupe. Com o Iago Dias, que foi travado na hora da finalização dentro da pequena área, salvou o jogador da equipe do Brusque. Ponte tem escanteio pelo lado esquerdo. Já cobrado pelo Elvis na pequena área, corta de cabeça parcialmente a zaga do Brusque, a bola tá viva, briga o Nilson Júnior, dá um balão pra cima o Agustin. Ela vai sobrar aqui no campo de ataque, pela ponta direita, o Gabriel Risso tá por aqui. Ele larga a bola, você é lateral, Risso, vai lá cobrar. Ele deixa pro Luiz Felipe fazer a cobrança pra reorganizar o ataque da Ponte Preta, vai voltando lá pro lado esquerdo. A torcida vem junto, a chuva vem também, quem sabe um gol para lavar a alma do torcedor da Ponte. Vai para a cobrança o Luiz Felipe, joga dentro da área, tenta o desvio de cabeça o Castro, ela sobra tranquila para o goleiro Matheus Nogueira. Não tem muita pressa, espera o time do Brusque se movimentar em campo. Tá 0-0, jogo disputado, jogo que vale, né, uma sobrevida na Série B para os dois times. Tentativa de jogada do Tavares, caiu, pediu a falta, a arbitragem não deu nada, roubou o Risso, jogou na esquerda pro Dodô. Dodô vai para a linha de fundo contra 2, tentou o drible, parado com falta.
Rasteira do Diego Tavares em cima dele. É quase um escanteio essa falta para a Ponte, Antônio Lupe. O Dodô pedalou para cima do Diego Tavares, teve a vantagem no lance e o atacante do Brusque, ajudando no sistema defensivo, só tinha como recurso a falta e foi o que ele fez. A falta do lado esquerdo, o próprio Dodô pega a bola, ajeita, só que o Elvis está do lado dele. O Elvis conversa, o Elvis pede pro Dodô sair, o Dodô sai, porque o Elvis praticamente manda no time. Ele é o capitão. E é ele quem vem pra bola. É um escanteio de mangas curtas aqui do lado esquerdo para a Ponte. Todo mundo na risca da pequena área. 40 minutos passados, primeiro tempo, quem sabe agora? A chance da Ponte abrir o placar. A expectativa crescendo no Majestoso. Vai para a cobrança de falta o Elvis. Todo mundo em linha. Agora tem a movimentação para a cobrança. O Elvis espera o melhor posicionamento. Cobra no meio da área. Tirou Nogueira. Vai sobrar para o Dodô. Na meia-lua, driblou para a canhota. Bateu em cima da zaga. Sobrou no riço. Abriu o jogo na esquerda para o Elvis. Fez o cruzamento. Vai subir o Joilson. Corta o goleiro. Matheus Nogueira consegue dar um soco na bola, colocar para a lateral. A pressão da Ponte vai aumentando. Luiz Felipe vem para a cobrança. Vai tomando distância para jogar dentro da área. A Ponte sente o bom momento. Bola jogada pelo Luiz Felipe. Corta de cabeça o Wallace. Ela vai voltar. Luiz Felipe de novo de cabeça. Tira do jeito que dá por ali o Paulinho. O último homem é o Joilson. Bate de cabeça. Vai brigar por ela o Elvis. Deixou o Paulinho chegar, colocar essa bola para fora. Mais um lateral favorecendo a Ponte à direita do campo de ataque. Tocando a bola o Elvis com o Luiz Felipe. Busca na direita o Castro. O último toque é marcado do jogador da Ponte. Lateral favorecendo a equipe do Brusque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarizô. Sim. Na televisão, na cobrança da falta da Ponte, a televisão focou ali no Dodô. Chamou a atenção um pouco da reação do Dodô após o pedido do Elvis, viu? Balançando a cabeça negativamente. Não gostou muito de não ter batido a falta o Dodô não, viu, Guarizô? É, tá certo, mas o capitão é o Elvis, né? Já ouviu aquela frase, Júlio Nascimento? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Toda hora. Pois é. Vai tocando bola ao time. O que você já balançou de cabeça, hein, Julião? Nossa. Os últimos 2 meses, então. Segue o jogo. Vai tocando bola o time do Brusque. Chega pro ataque pela esquerda o Paulinho. Tenta o passe pro Queiroz. Passe forte demais. Ficou reclamando, pedindo falta ao Paulinho. Mas a arbitragem marcou apenas o arremesso favorecendo a Ponte Preta lá atrás. Lá perto da área da Ponte Preta. 42-40. A gente não girou ainda, né? Então vamos girar. Tempo e placar de jogo aqui no Majestoso. Vamos chegando a 43 minutos. Primeiro tempo, Série B. Ponte Preta 0. Brusque também 0. Central da bola. Júlio Nascimento balançando a cabeça positivamente. Jogos encerrados na Série B, Guarez. O Santos venceu o Ceará por 1-0. O Mirassol bateu o CRB também por 1-0. O mesmo resultado de Vila Nova, que venceu o Amazonas. Em andamento no primeiro tempo, Paysandu e Curitiba vão empatando 0-0. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Vem com a gente aqui na CBN. Vai trazer... Vai tocando bola ao Brusque, do lado direito do campo de ataque, o domínio do Marcos Serrato, volta um pouquinho mais atrás para o Diego Tavares, não tem espaço, precisa trabalhar a bola lá na direita, Serrato de novo tá com ela, trabalha na canhota, joga a bola aqui no meio, dentro do círculo central para o Rodolfo, encontra o Wallace subindo, a marcação chega, ele toca na esquerda para o Torres, devolveu para o Wallace, virou meia, o zagueirão e perdeu, mergulhou na bola ali, bateu a mão, pô, claramente deixou a mão. Esse lance não é mais cartão amarelo, né, Carlão? Antes, pôs a mão na bola, era amarelo. É, os árbitros agora toleram um pouquinho mais. O lance, né? Ele mergulhou e colocou a mão na bola. A Ponte melhorou, pelo menos em termos de atitude, brigando, querendo. Essa própria discordância do Dodô, eu vejo como um bom sinal de querer jogar, de querer aparecer, de querer participar de uma bola parada, pelo menos em termos de atitude. Tecnicamente permanece abaixo. As chances que a Ponte criou, todas bolas paradas, ou aquela do Iago, bola espirrada, nenhuma jogada feita, nenhuma jogada construída, mas pelo menos demonstra atitude nessa reta final. Parou. Parou a chuva, Antônio Parou Lucas. a chuva. Já trouxe outra meia, outro tênis? Não. Aqui a gente trabalha na experiência. Como diria um amigo nosso, tá muito bem.
Vem tentando atacar o Emerson Santos, mas bateu mal na bola ali o camisa número 8 da Ponte. O lateral favorece o Brusque, à direita ainda do campo de defesa. Mais 2. Mais 2, vamos a 47 deste primeiro tempo. Domina o pivô. Tem que voltar o jogo para o Jansson. O time da Ponte com os 11 jogadores atrás da linha da bola, atrás da linha que divide o campo também. Por isso o Rodolfo tem espaço para carregar, abrir o jogo na esquerda com o Wallace. Vem o capitão, ex-Corinthians, ex-Flamengo, vem carregando. Dá para falar todos os times que ele jogou, porque ninguém chega na marcação. Dá o drible para cima do Iago Dias, toca na frente, o desvio de cabeça para o Torres na entrada da área pela esquerda. Tentou a jogada, carrinho do Luiz Felipe ali para tirar o perigo. A bola vai para fora, o lateral favorece o Brusque à esquerda do campo de ataque. Na cobrança, vai tomando distância para fazer a cobrança o Torres, que ninguém quer falar o primeiro nome dele. Vai secando a bola na parte ali, como é que chama? É tipo uma brita, essas pedras aí por baixo da grama, né? Vai pra cobrança, joga dentro da área, no primeiro pau, sobe de cabeça todo mundo, ela sobra na entrada da área, o chute de qualquer jeito, vai abraçar a bola com tranquilidade. O goleiro Luan já tenta ligar o contra-ataque, dando um balão pra frente, mas a bola não chega nem no Gabriel Novaes, nem no Dodô, mas errou a cabeçada do Jansson. Agora ele tem que voltar a recuar de cabeça pro goleiro Matheus Nogueira. Sai jogando curtinho aqui na esquerda com o Wallace. Já vamos bater 46 desse primeiro tempo, só mais um minuto para terminar. Daqui a pouco o Júlio Nascimento comandando a central da bola no intervalo. CBN, todas as informações do futebol para você. Vem pela direita atacando o Diego Tavares, pisa na bola, vai para cima da marcação do Nilson Júnior, ganha o lance, mas o campo acaba. Ele vai direto pela linha de fundo, tiro de meta para a Ponte. A torcida quer que a Ponte ainda ataque nesses últimos segundos de primeiro tempo. 46-20. Goleiro Luan coloca a bola na grama. Vai bater com força o tiro de meta. Se a gente conhece bem a arbitragem, quando a bola estiver no espaço aéreo, ele vai terminar o primeiro tempo. Bate o Luan, joga pra frente, deixa seguir o árbitro. Vai bater de cabeça o Rodolfo, ela sobra pro Iago Dias. A arbitragem marca falta em cima do camisa 5 da equipe do Brusque. Já sem pressa, já respirando para encerrar o primeiro tempo. O quadricolor, o marreco da cidade de Brusque. Quando apita o árbitro. Não. Agora sim. O que ele tá fazendo? Não! Ele deu um cartão ali, o Gabriel Novaes ficou na frente da bola. É isso, Lupe? Reclamação do Gabriel Novaes com o árbitro do jogo. É o terceiro dele, tá fora também contra o Mirassol. Marcelo Abreu, prometo que agora apita o árbitro! Final de primeiro tempo aqui no Majestoso. Ponte Preta 0. Brusque também 0. Sob vaias da torcida da Ponte. E vou passando o comando agora no Futebol Globo CBN, do intervalo CBN para ele, Júlio Nascimento. Central da Bola. Apresentação, Júlio Nascimento. 7h47. Olha as vaias, ouça as vaias, né, do Moisés Zucarelli. Olha, tô pra dizer, Carlão de Freitas, quero o seu destaque. Fazia muito tempo, mas muito tempo, que eu não vi um primeiro tempo tão ruim quanto Ponte Preta 0, Brusque 0, viu, Carlão de Freitas? Julião, você tem razão, não tá legal não. A Ponte não dá perspectivas de que vai reagir. O Brusque, dentro da limitação, dentro da proposta de jogo, vai levando o empate para o intervalo. A Ponte sem nenhuma lucidez, com pouquíssimas jogadas de criação, jogadas claras, aliás, nenhuma, né? Todas as chances um pouco mais perigosas que a Ponte teve, elas foram através da bola parada. Teve a do Iago Dias, que foi mais um espirra ali e sobrou para o Iago, ele chutou. Mas tá ruim, o Nenê vai ter que tomar aí alguma atitude. No banco de reservas a gente não vê ali um substituto que possa dar uma clareada, possa dar uma esperança, mas realmente um primeiro tempo preocupante, um primeiro tempo que não dá mostras de que a Ponte vai conseguir fazer o gol, a não ser que mude completamente no intervalo, mude a postura da Macaca, mas realmente um primeiro tempo sofrível, Julião. Maravilha, 7h48. Antônio Lupe, as opções do professor Nenê Santana para o segundo tempo na Ponte. O William, que é goleiro, o Igor Inocêncio, que joga nas duas laterais, os zagueiros Matheus Silva e Sérgio Rafael, o atacante Renato, o lateral direito João Gabriel, o volante Ramon, o zagueiro Luiz Aquim, o atacante Everton Brito, o meia Portuga e também o atacante Matheus Regis são as opções do Nenê Santana para o segundo tempo do jogo. Maravilha, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes do Moisés Zucarelli, com mais análise de Ponte Preta e Brusque. Por enquanto,
0-0 no Majestoso. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Mário Quintino está chegando aqui na CBN com informações das estradas de Campinas. Mário. Lembrando que chove na região, Júlio, por isso atenção aí pelas pistas molhadas. Eu trago informação para o nosso ouvinte que segue no anel viário Magalhães Teixeira. A movimentação ainda é maior nos dois sentidos, à altura do Trevo de Valinhos. Atenção à altura do quilômetro 7. Na Campinas Montemor, ainda perde tempo nos dois sentidos, à altura do quilômetro 2 em Campinas. Inclusive teve acidente na pista sentido Lix da Cunha. Siga aí com a atenção. Para você e para os nossos ouvintes, uma boa noite, Júlio. Até mais. Valeu, Mário. Obrigado. Boa noite para você também. Agora 7 horas e 50 minutos. Ofertas Hispânia Atacadista. Arroz Solito tipo 1 só R$ 23,90 5 quilos. Café Três Corações só R$ 18,49 meio quilo. Hispânia Atacadista é preço baixo, lucro certo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. 7 horas e 51 minutos, Central da Bola está de volta, 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos encerrados. O Goiás venceu o Chapecoense por 4-0, o Santos bateu o Ceará por 1-0, o Mirassol venceu o CRB por 1-0, o Vila venceu o Amazonas por 1-0, o Novo Horizontino derrotou o Avaí, placar de 2-0. Intervalo neste momento para a Ponte e Brusque 0-0, o primeiro tempo em andamento para Paysandu e Curitiba. Já, 8 horas da noite, tem Botafogo e Ituano, e às 9h30, Operário e América. Amanhã, às 9h30, com transmissão da CBN, Sport Recife e Guarani. Com os resultados parciais, Santos lidera 59, Novo Horizontino com 57 ao segundo, Sport e Mirassol fechando o G4, cada um com 56 pontos. Com o resultado parcial, a Ponte Preta vai deixando a zona de rebaixamento, a Macaca vai chegando a 36 pontos, mas aí vai precisar torcer por uma vitória do Ituano contra o Botafogo para seguir fora da zona de rebaixamento, que tem, com os resultados parciais, Botafogo com 36, Brusque 34, Ituano 31, Guarani com 31 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, quarta-feira de futebol, quarta-feira também de Libertadores da América. Às 9h30, a bola rola no Rio de Janeiro para Botafogo e Peñarol. Lembrando que ontem, na primeira semifinal, o Atlético Mineiro venceu a equipe do River Plate pelo placar de 3-0. Agora, 7 horas e 53 minutos, é hora de análise aqui na CBN. Vamos analisar o primeiro tempo de Ponte Preta 0, Brusque 0. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, assim como já manchetamos, né, ao término dos primeiros 45 minutos. Uma Ponte mal, hein? Uma Ponte abaixo, uma Ponte tentando colocar um pouco de vibração no jogo, mas sem sucesso. A gente percebe que o Brusque é uma equipe bem limitada, mesmo assim a Ponte não conseguiu criar. É um time que carece de uma criação. O jogador mais lúcido é o Elvis, mas a bola pouco passa pelos pés do camisa 10. O Dodô tenta de alguma maneira do lado esquerdo, mas também sem sucesso. Acho que faltou um pouquinho de ultrapassagem do Gabriel Risso.
A ponte aqui do lado direito com o Luiz Felipe, ela fica praticamente a pé, né? Não houve uma dobra ali com o Iago Dias. Eu acho que o Nenê poderia pensar no Igor Inocêncio, sabe? Eu acho que entre Luiz Felipe e o Igor Inocêncio ainda tem um chute, tem a personalidade de chegar, é um dos líderes desse elenco. Eu tentaria o Inocêncio aí para buscar alguma solução para esse lado direito. Gabriel Novaes caiu muito de produção, não faz uma boa partida, não consegue ser aquele cara para brigar com os zagueiros, né? Tá certo que só chega osso para ele, mas ele já demonstrou em outras ocasiões do que é capaz. Está faltando também um pouco mais da qualidade, né? Um pouco mais de aparecer do Gabriel Novaes. Mas um primeiro tempo preocupante, um primeiro tempo que deixa a torcida da Ponte com a pulga atrás da orelha, porque eu acho que se a Ponte não matar esse jogo aqui, vai ficar muito difícil com relação à escapulida da zona de rebaixamento, só que ela precisa de alternativas. Olhando no banco, quem tem? O Matheus Regis, que caiu muito de produção, é um cara que, aliás, seria, né, algo para a comissão técnica buscar recuperar esse jogador que foi um cara que brilhou nesse primeiro semestre, né? Brilhou em 2024 com a camisa do São Bernardo, não é possível que ele desaprendeu. O próprio Everton Brito pode ser uma solução, mas a Ponte vai precisar melhorar, principalmente a parte técnica, né? A postura nesses minutos finais mostrou que é uma postura agressiva, de guerrear, de pelear, mas sem a qualidade técnica fica muito difícil. O Brusque tentou encaixar os contragolpes, mas a Ponte conseguiu neutralizar, principalmente os jogadores de lado, né? O Diego Tavares e o Paulinho Mocelin. Mas, Júlio do Céu, um primeiro tempo de 0-0. A Ponte não criou, apenas uma chance mais clara com o Iago Dias, numa bola que não foi de criação, não foi de lucidez, mas sobrou para ele e ele foi interceptado pelo sistema defensivo. Fora isso, escanteios do Elvis e cabeceios de Castro, de Joilson. Então, muito, muito pouco para um time que necessita mais do que nunca da vitória aqui sobre o Brusque. Muito bem, 7 horas e 56 minutos, rapidamente aqui lendo algumas participações pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Júlio. É só trocar os dois primeiros N's do nome do Nenê pelo T e o L. O problema tá resolvido, né? Viraria Tele, né? Tele Santana. Poxa, seria, nesse momento, uma grande solução para a Ponte. Saudoso Tele Santana. Boa analogia aqui do Eloir Bianca. Obrigado, Luiz. Grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Guarizo narrando é show. Manda aqui o nosso ouvinte, o Maciel, final do telefone 1669. Sensacional. É o Lucas, né? O Lucas Maciel. Grande Lucas Maciel na audiência aqui, mandando um grande abraço pro Guarizo. Boa noite, meus amigos. Estou ouvindo vocês aqui em Tuverava. Grande abraço. É o Tomires que manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigado pelo carinho da audiência. Boa noite, passando para fazer o meu registro. A cara do time da Ponte retrata muito a dos dirigentes e treinadores. Cara de derrota. Vai ressuscitar o Brusque hoje. Está escrito. Abraço e bom trabalho. Por enquanto ainda tem Série B. Mas já vai ser Série C. É o Renato, escreve aqui o desabafo dele sobre a atuação da Ponte. Esse time da Ponte ganharia facilmente do time da década de 70 da Ponte. Até porque o time da década de 70 já está bem idoso. É o David que manda aqui, sou sempre Ponte, mas está difícil. Tá bravo também. Chuva apertou, fala pro Lupe usar o guarda-chuva que a Adriana emprestou pra ele faz tempo. E não paguei, quebrou. Quebrou o guarda-chuva da Dri? Não Quebrei, é possível, foi ano passado. Aí eu falei assim, Dri, eu vou te dar um guarda-chuva novo. Ela falou assim, tá bom. E a história ainda não terminou. Ó, Inocêncio vem pro aquecimento. Inocêncio provavelmente na vaga do Luiz Felipe, né, Carlão? Que já tá amarelado, não tá jogando bem, né? E nós até falávamos, porque é uma solução aqui pelo lado direito, né? O Inocêncio tem mais bola que o Luiz Felipe. É um jogador de personalidade, um jogador que é um dos líderes. Na ausência do Elvis, em algumas ocasiões, ele foi o capitão do time. Perdeu muito espaço, é bem verdade, mas nessa limitação que a Ponte Preta vive hoje, o Inocêncio tem bola para jogar e pode ser uma solução pelo lado direito para trabalhar com o Iago. Maravilha, né? Então daqui a pouco tem alteração no time da Ponte. Boa noite, ótima transmissão. O gol sofrido da Ponte vai sair, vencerá hoje. Abraços do Laudiano de Hortolândia, obrigado pela mensagem. Aqui a galera de Hortolândia também participando. Salve Júlio, boa noite. Ligado na CBN pra Ponte Brusque, abração pro Guarizo, pro Lupe, pro Carlão e todos da equipe. É ele, o mestre William Cabilo.
ouvindo a transmissão da CBN. Grande Cabelo, abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência sempre. Boa noite, amigos da CBN, o derby já acabou, agora são jogos importantes pra Ponte. Algumas coisas continuam sem muita lógica. Iago Dias não dá mais. Tomara que ele queime a língua. Vamos ganhar, vamos Macaquinha, bom trabalho pra equipe. Paulo Kikuchi. O japonês! E já tá bravo, né? Porque o defensor travou em cima do lance, né, Carlão? Mas tem que fazer, né, Carlão? É difícil, Kikuchi, é duro, né? Mas aí o auxiliar, ele olha pro banco assim, aí ele tem Matheus Regis, que despencou. Tem o Everton Brito, que também é duro, né? Aí tem o Guilherme Portugal. O Renato, que tecnicamente é o melhor que tem, não disse a que veio, né? Então realmente é uma situação muito complicada que a Ponte Preta vive, né? Justamente na reta final da Série B. E grande abraço aqui também pro Cristiano Salvione, tamo junto. Que horas é o jogo do Corinthians hoje mesmo? Amanhã, né? Corinthians é amanhã. Manda aqui o Cristiano Salvione, grande abraço pra você, toda a galera de Sumaré. A diretoria da Ponte vai contratar um técnico ou o João Brigatti voltará? Tá perguntando aqui o nosso ouvinte Laudiano, o goleador. Por enquanto, nada de técnico, né? Até o Eberlin tem explicado aí que tá difícil contratar, porque os técnicos não querem assumir em cima da hora. E o Batata tá mandando aqui a previsão do tempo. Olha o tanto de chuva indo pra Campinas. Segura, Lupe, cuidado. Rapaz, é chuva, hein? Os próximos dias aí prometem tanto. Vamos... Aliás, como é que tá a chuva nesse momento, hein, Lupe? Nesse momento ela foi embora. Eu conversei com o Oscar Herculano, que é especialista em chuva. Ele é muito bom. Ele sabe quando ela vem e quando ela vai embora. Ele falou o seguinte: acredito que ela não vem mais pro jogo. Deve cair de forma mais intensa pela madrugada. E teve um... Ele tá ouvindo aqui, hein? Um grande abraço pro Oscarzinho. Olha lá, o homem mais estiloso do Grupo EP. Manda um abraço pro Júlio aqui, Oscar. Júlio, um abraço pra você, bom trabalho, valeu. Obrigado, grande Oscar Herculano, as lentes da IPTV. Eu ouvi um burburinho aí, não sei definir se vaias. Ou era só uma reação do time voltando pro segundo tempo, Lupe? Eu acho que era um mix de vaias com aplausos, mais vaias, menos aplausos. Situação tensa aqui. A torcida não tá gostando, a torcida não é boba, né, Júlio? Tá vendo o que a Ponte tá mostrando em campo e isso, claro que é resultado de toda essa reação por parte da torcida. O Inocêncio tá ali, eu vou até pedir a ajuda do Carlão, mas não vejo o Luiz Felipe. Deixa eu ver, os jogadores fizeram um fechamento, também não vejo o Luiz Felipe. Então já vamos confirmar, Júlio, o Luiz Felipe tem cartão amarelo também. Foi embora com a 14, entrou o Inocêncio, ou vai entrar o Inocêncio com a camisa de número 2, a única alteração na Ponte. No Brusque também já tô vendo uma movimentação mais intensa, já confirmo. Muito obrigado, Antônio Lupe. Então vamos devolver o comando da nossa transmissão para toda a segunda etapa de Ponte Preta e Brusque. Vem na CBN ele... Marco Guarizo. Esse é o show do intervalo da CBN. Júlio Nascimento rasgando emoções até no intervalo da partida. E, olha, esse jogador que Antônio Lupe está falando é o camisa número 15, que seria o Roney. Ou Roney, Antônio Lupe? É o Roney. Roney. É isso. Acredito que ele vai entrar no lugar do pivô. Mas deixa eu subir a placa que eu já confirmo a alteração no Brusque. Perfeito, mas a da Ponte já está confirmada mesmo pelo que a gente vê. Parece um repórter amigo nosso que viu pelos coletes dos jogadores numa atividade de bobinho qual seria o time da Ponte Preta para uma certa ocasião. Então é a troca de lateral direito. O Carlão já fez o comentário dele, agora confirmada oficialmente a saída de Luiz Felipe 14 para a entrada de Igor Inocêncio, número 2 no time da Ponte Preta. O Brusque vai voltando agora. Brusque sem pressa nenhuma e olha... Guarizó. Oi. Confirmando então, pivô foi embora com a 97, ficou no vestiário, 15, Roney. Roney com a 15 vem para o jogo. Laterais direitos trocados então em ambas as equipes. Tá tudo igual aqui no Majestoso nesse segundo tempo. A Ponte ataca para o gol do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. A equipe do Brusque ataca para o gol da linha do trem.
Os dois times precisando do resultado para ficarem longe da zona de rebaixamento ou pelo menos fora. Quem vai dar a saída nessa segunda etapa é o time do Brusque. Vai ficando tudo pronto para esse início de segunda etapa aqui no Majestoso. Quem vai dar o primeiro tapa na bola é o camisa número 17, o Guilherme Queiroz. Confere os últimos detalhes, o árbitro vai começar a segunda etapa do jogo. Apita, o árbitro começa o segundo tempo. E o Igor Inocêncio, na primeira participação dele, já acabou rachando ali de cabeça, muita preocupação, os jogadores pedindo a equipe médica no campo. É cabeça com cabeça, o famoso protocolo de concussão que pode acontecer, Antônio Lupi. E levou a pior o jogador da equipe do Brusque, né? Se não me engano é o 16, é o Torres, lateral esquerdo. Tá caído, o Inocêncio tá com a mão na cabeça, mas aparentemente tá tudo bem com ele. A preocupação maior é com o jogador da equipe do Brusque. Por enquanto ainda só os médicos ali fazendo atendimento no campo. Início do segundo tempo já no primeiro minuto parado aí por causa desse choque de cabeça entre dois jogadores. A gente falava aqui no intervalo, Carlão, a gente perguntava, nos piores momentos da Ponte Preta, você via times com tanta limitação técnica, né? Aquelas crises financeiras que o clube passou, e você disse que sim, né? Mas esse futebol moderno, que é mais físico, tá ficando cada vez mais comum a batida de cabeça. Todo jogo, né, Guarizo? Praticamente todo jogo, infelizmente, a gente se depara com esse lance, né? Em virtude também da força física dos atletas, né? Hoje, atletas de alto rendimento, e infelizmente é costumeiro, né? Toda partida de futebol tem esse tipo de lance, que é muito perigoso. Tá recuperado o Torres, pelo menos tá de pé. Vem o Brusque pro ataque no cruzamento do Serrato. Tira de cabeça Nilson Júnior. Vai sobrar com o Emerson no meio campo. Tenta sair jogando o Elvis. Chega a zaga cortando em cima dele. Sobra no Rodolfo, perto do círculo central do lado direito. Fez o lançamento. Que passe espetacular do Tavares. Tão espetacular que o Roney não entendeu. A bola ficou na mão do goleiro Luan, que já sai jogando. Do lado esquerdo vem o Dodô buscar jogo para fazer o domínio por aqui, para tentar atrair a marcação do time do Brusque. A marcação chega, ele não tem para quem tocar, precisa voltar com o Nilson Júnior, que dá um balão de pé esquerdo lá para frente, tenta a ligação direta de cabeça, o Jansson já faz o corte. Pela direita vem o Roney trabalhando a bola, tentou o lançamento para a velocidade do Queiroz, invadiu a área, quem fez o cruzamento é o Agostinho, corta de cabeça parcialmente o Joilson, volta para o Tavares, deixa para o Agostinho, não tem impedimento, limpa o lance para o pé esquerdo, volta atrás para o Rodolfo Potiguar, para o pé direito, fez o passe, tem condições, Diego Tavares bateu na rede pelo lado de fora. Teve desvio ainda, a bola foi pela linha de fundo, assustou, hein? Ele estava aqui perto da nossa cabine, num ângulo próximo, dava a impressão que ia acertar o canto, mas a zaga da Ponte conseguiu fazer o corte, ela vai para a linha de fundo, Antônio Lupi. Eu fiquei com a sensação que a bola pegou no goleiro Luan Ribeiro, que saiu para tirar o ângulo da batida do Diego Tavares e acabou balançando a rede, só que do lado de fora. Atendimento médico da Ponte Preta em campo, até porque Luan Ribeiro está caído. E aí, quando o goleiro é atendido, o jogo tem que parar. E óbvio que com 3 minutos de segundo tempo não é cera, Carlão de Freitas. O Luan, ele se jogou nessa bola mesmo, porque estava uma oportunidade muito clara de gol do e foi Diego necessário, Tavares. Foi necessário esse tipo de defesa, né? O Luan atacando a bola. Agora, os jogadores do Brusque trocando passes, triangulando aqui no setor esquerdo de defesa da Ponte. Realmente um momento difícil que a Macaca vive e o Brusque vai ganhando confiança mesmo com 3 minutos do segundo tempo. 2 jogadores para a cobrança do escanteio. Ergue o braço por ali o Roney. Também está perto da bola o Diego Tavares. Vem perigo na área da Ponte. Todo mundo na pequena área. Cobrou o Agostinho. Sai de soco. Luan consegue tirar o perigo da área. Ela volta no Rodolfo. Bate de cabeça. Tira de novo de cabeça o Joilson para a Ponte. A posse de bola sobra com a equipe do Brusque pela ponta direita. Jogada tentativa do Agostinho Gonçalves. Bate na zaga da Ponte. Fica para o lançamento do Rodolfo. Ninguém acreditou achando que estava impedido. Agora, quando o Guilherme Queiroz chegou, ele tirou a bola do Gabriel Risso, mas aí subiu a bandeira. É o protocolo do senhor Daniel de Oliveira Alves Pereira, do Rio de Janeiro, auxiliar número 1. Tiro livre para Ponte Preta depois desse impedimento marcado.
Nilson Júnior vai dar um balão lá pra frente. A Ponte não sai tocando bola, não. Dificuldade do Dodô de matar no peito. Ela foi direta pra fora. Arremesso lateral favorecendo o Brusque. Complicada a situação nesse início de segundo tempo da Ponte. Que lance bizonho, né? É só chutão. A bola não passa pelo meio campo. Não tem aproximação. Não tem um passe mais claro. É o Nilson Júnior dando bico lá pra ver, ou seja o que Deus quiser, pro Gabriel Novaes disputar com os zagueiros. Que lamentável. A Ponte tenta chegar com o Novaes disputando com o Jansson, gira bem o zagueiro, consegue fazer o corte, já tenta ligar o contra-ataque do lado esquerdo, mas o Igor Inocêncio está na frente na velocidade para fazer a proteção da bola, ficar com ela para o arremesso lateral da Ponte Preta. Ponte que ainda não conseguiu sair para o ataque nesse segundo tempo. Toda demora do mundo para bater um lateral. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 5 minutos. Segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 0. Brusque. Também 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Tem na casinha na Série B. O Coritiba faz 1-0 para cima do Paysandu. Jogo com 39 do primeiro tempo. E começou em Ribeirão Preto. Em Botafogo e Ituano vem empatando neste momento 0-0. Futebol Globo CBN. Aqui vem chegando a Ponte, tenta o domínio do Gabriel Novaes, a bola passa dele, estava dentro da pequena área, hein? Recupera Gabriel Risso, tenta trazer a Ponte, briga com ele, o Rodolfo sobra para a posse do Brusque. E agora a defesa está aberta, o lançamento do Agostinho, buscou o Queiroz, ele é mais rápido que o Joilson, na linha de fundo, recebeu, foi pro drible, fica encarando o zagueiro, joga para a perna direita, tenta mais um drible, volta a bola para trás, tentativa de passe do Serrato, sobrou no Roney, bateu, tá viva dentro da área, tira de qualquer jeito Inocêncio, mas a bola fica no bico da grande área para a chegada do Serrato, calibra o passe, tenta a jogada com o Agostinho, caiu, pediu a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, é chance de contra-ataque para Ponte, giro do Dodô, deixou com o Elvis, já deu seta lá na frente pedindo a bola, o Iago Dias chegou para ele na velocidade, tentativa de cruzamento, Novaes está na área, corta o Jansen. Faltou qualidade da Ponte nessa saída, era o Inocêncio que estava ali na corrida. O cruzamento foi ruim, foi rasteiro, o Brusque recupera a posse de bola. E sai jogando aqui na direita, Roney, campo de defesa, já passou dando opção, Diego Tavares, o lançamento é para ele, aposta a corrida, o Nilson Júnior. Chega bem o zagueiro da Ponte no carrinho, consegue evitar o ataque do Brusque. Nilson faz o passe na frente para Gabriel Novaes pela meia esquerda, encarou a marcação do Rodolfo, tem o Iago pedindo na ponta, segurou a bola, tentou o passe de calcanhar, acabou dando certo depois de bater no Rodolfo, volta um pouco mais atrás para o Emerson Santos, deixa com o Elvis, domina o Elvis, devolve para o Emerson, passa dando seta por ali o Risso, mas quem recebe na ponta esquerda é o Iago Dias, fez o passe para o Dodô, encarou a marcação, foi bem o Rodolfo, agora adivinhou o movimento do jogador da Ponte para fazer o corte, vai ficar com Gabriel Risso pela meia esquerda, a Ponte tenta apertar, fica no campo de ataque, Elvis recebe, muito bem marcado, vai ter que tocar para trás, vai ter que recomeçar a jogada, preferiu ficar com a bola, agora sim ele volta com o Joilson, a Ponte vai tentando ganhar campo, vai tentando ficar no campo de ataque com a bola, Dodô recebe do Risso, tenta debaixo das pernas do Roney, deu certo, Gabriel Novaes pela meia esquerda, rolou pro Dodô na entrada da área, linha de fundo, foi pedalando para cima da marcação, Jansson. Bem demais o zagueiro para fazer mais um corte. Ele tenta puxar o contra-ataque, a posse vai voltar para a Ponte. O Emerson Santos briga por ali, fica reclamando o Agostinho. A arbitragem manda o jogo seguir, tenta puxar o contra-ataque, agora saindo pela intermediária o Brusque. O Torres está do lado esquerdo, já tirou a velocidade do lance. Fez o passe curtinho para o Paulinho, recomeça um pouquinho mais atrás o Marcos Serrato. Já tem mudança na Ponte, já vai mexer o técnico interino Nenê Santana para tentar melhorar a qualidade do time da Ponte. A vitória hoje é essencial para Macá, que até agora não veio. Vai trabalhando bola pelo meio, Marcos Serrato trazendo o Brusque, tocou na direita para o Agostinho, passou do primeiro, tentou passar do segundo, Castro chega bem na marcação, vem tentando puxar o contra-ataque, o Iago Dias acelera, vai para cima, ganha do primeiro, é puxado, falta nele!
Apelou por ali o Torres. E a sorte do lateral esquerdo é que ele ainda não tinha amarelo, porque o Iago Dias engatou a quinta, Antônio Lupe. E o único recurso era a falta do Torres, camisa número 16, lateral esquerdo, porque o Iago Dias descia em velocidade pelo lado direito. Até que demorou para fazer a falta ao Torres, chegou o momento que ele puxou o jogador Iago Dias pela camisa e ele desabou. Cartão amarelo para o 16, é falta para a Ponte Preta, o Elvis está na bola. Camisa 10, Elvis, dessa vez o Dodô não chegou nem perto. Força aérea da Ponte dentro da grande área, em cima da risca. 9 minutos e meio aqui no Majestoso. Quem sabe na bola parada. A expectativa sempre vem, Elvis joga lá dentro, desvio de cabeça, passa a cabeçada direto para fora, mas teve desvio. É escanteio favorecendo a Ponte, a tentativa de cabeça era do Castro, Lupe. Era do Castro que estava por ali na tentativa do cabeceio, a bola resvalou no sistema defensivo do Brusque. Daqui a pouco, Everton Brito na macaca. E vem o Elvis para a cobrança do escanteio de pé esquerdo, de pé direito do lado esquerdo. A torcida da Ponte sobe o volume. Elvis cobra no primeiro pau a subida. Tira por ali o Jansson. Vai sobrar para o Dodô. Joga para o último homem, que é o Igor Inocêncio. Igor pisa na bola. Tá todo mundo lá esperando aquele lançamento. Joga do lado esquerdo, busca o Joilson. Corta mais uma o Jansson. Recuperou Emerson Santos. Fez o passe na ponta esquerda para o Elvis. Cruzamento de 3 dedos. A cabeçada, Novaes. Gol! Da Ponte Preta! Gabriel Novaes, camisa 35, pra sair do chão, a torcida da Ponte ligada no Futebol Globo CBN. Um passe de gênio do Elvis, aquele de 3 dedos que ele gosta, tira toda a defesa, a cabeçada do Gabriel Novaes do chão, o goleiro Matheus Nogueira tentou chegar e acabou falhando. A macaca deu o bote aqui no Majestoso. Gabriel Novaes diz da cabeça, Ponte Preta gigante, a macaca abre o placar, 1 para Ponte, 0 para o Brusque. Antônio Lupe, o detalhe do gol é seu. O detalhe fica por conta do cruzamento de 3 dedos do Elvis, lá pelo lado esquerdo, ainda levantou a cabeça, viu o posicionamento do Gabriel Novaes, entrando livre, sem marcação no segundo pau. De cabeça, o atacante da macaca cabeceou para o chão. O Matheus Nogueira caiu com bola e tudo para dentro da rede. Gabriel Novaes explode o Moisés Lucarelli aqui em Campinas. Tá no placar do Majestoso, Gabriel Novaes, Ponte Preta 1, Brusque 0. E vem o Brusque em busca do empate, vai ter que sair para o jogo agora. Bola na direita para o Roney, perto do bico da grande área, tentou o passe, corta o Gabriel Risso, mexeu a Ponte. Saiu o Dodô com a 7, entrou o Everton Brito com a 29. Everton Brito 29, tá no jogo, Dodô tá fora. E vem para a cobrança de lateral o Roney. Toma toda a distância, vai lá nas pedras para jogar a bola dentro da área, corta de cabeça a zaga da Ponte, tenta puxar o contra-ataque, Novaes segura, tenta passar, carrinho em cima dele, ou melhor, rapa em cima dele, e tem cartão aí, Lupe. Camisa número 19, Marcos Serrato. Fez a falta, matou a jogada, recebe cartão amarelo, é o 3º amarelo para atletas do Brusque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, como o toque de um jogador faz a diferença. Ah, o Elvis, quando está inspirado, e olha que ele não está inspirado, mas teve o espaço, bateu bonito, né? Esse 3 dedos dele, que é característica, é a titular, né? Como a gente brinca, é a principal jogada do camisa 10. E aí pegou o Gabriel Novaes de frente, né? Ficou muito tranquilo para fazer a finalização de cabeça, 1-0. Vamos ver como que a Ponte vai se comportar, porque o Brusque vai se lançar à frente, os espaços vão aparecer. Entrou o Brito para dar um pouco mais de força aqui pelo lado esquerdo, coisa que o Dodô não conseguiu fazer. Desperdiçou 2 jogadas e perdeu a posição, foi substituído, irritou a todos, né? Inclusive o técnico Nenê Santana.
Agora, a Ponte tem que ter a tranquilidade, colocar essa bola no chão para buscar ampliar o placar, porque não dá para confiar muito nessa defesa até o final com 1-0. Guarizô. Sim. 7º gol do Gabriel Novaes na temporada 2024. E vem o Brusque no contra-ataque. Mesmo perdendo o jogo, tem a chance do contra-ataque. Nilson Júnior tá marcando ali a jogada do Guilherme Queiroz. Ele baila para um lado, vai para o outro. Tem que trazer para o lado esquerdo, um pouco mais atrás para o Torres. Torres acelera, busca a linha de fundo, vem chegando perto, faz o cruzamento. 3 na bola, errou a cabeçada. Guarizô. O Tavares pega o goleiro Luan. Quem chamou? Eu. Camisa 13, Joilson tá caído aqui pertinho da arquibancada, onde ficam os torcedores da Ponte. Lado direito de ataque, já fez o sinal de substituição. Não tem condições de jogo, o zagueiro camisa 13 da Ponte Preta. Será que Luiz Aquim vem pro jogo? Não quero frustrar o torcedor não, mas se ele estava sentindo alguma coisa antes do gol, o Sérgio Rafael chegou a tirar... Sérgio Rafael. Chegou a tirar o colete... Aí voltou para o lugar. Agora o Sérgio Rafael, mais um, né, que lembra um pouquinho nossos colegas. Vamos pedir a opinião do Júlio Nascimento? Do quê? Ah, parece quem? Quem que ele parece? Ah, fisicamente, família Nascimento. Parece. Aquele outro colega que foi para Araçatuba. Nossa, Guilherme Leal. Isso. Ou não, Júlio? É o cabelo muito bem cortado, o perfume exalando e a barba degradê como gosta o nosso Júlio Nascimento. É aquele tier, né? Tem a prateleira do Leal, Júlio Nascimento, Jefferson Nascimento e Sérgio Rafael. E eu tenho certeza que o Sérgio Rafael é muito elegante, assim como Júlio Nascimento e Jeff Nascimento. Matheus Regis também vem pro jogo. Viu? E falar em Matheus, não é o Sérgio Rafael, não. É o Matheus Silva, hein, Lupe? Não entendi, perdão. Fica falando. É o Matheus O Zé Silva que Subi, vem ele pro apareceu jogo. no jogo. Ele tá feliz com a vitória da Ponte, o Zé Subi apareceu. É o Matheus Silva que vem pro jogo, não é o Sérgio Rafael. A gente fez verdade. todo esse... Mas o Sérgio Rafael voltou, ele tava lá no banco, ele volta agora pro aquecimento e tem a substituição. 11:77, sai Iago Dias, entra Matheus Regis com a 77, sai 13, Joilson, entra Matheus Silva com a camisa de número 4. Daqui a pouco as mudanças na equipe do Brusque. Enquanto isso, vamos girar o tempo e o placar de jogo aqui na CBN. 16 minutos e meio, segundo tempo Série B, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 para Ponte, Gabriel Novaes. Brusque. 0 para o Brusque. Central da Bola. Júlio Nascimento. E o Paysandu empatou em Belém. Agora Paysandu 1, Curitiba também 1. Primeiro tempo em andamento para Botafogo e Ituano 0-0. Hoje às 9h30 tem Libertadores da América. Botafogo contra Peñarol. Futebol Globo CBN. Mexeu por atacado o Brusque, Antônio Lupi. Mexeu, saiu 19, Marcos Serrato, entrou 7, Dionísio. Já eu confirmo a outra alteração, o Luiz Henrique está em campo, já informo quem saiu. Eu informo para você porque eu sou seu amigo. Saiu Paulinho, 28. Correto? Tem arremesso lateral a equipe do Brusque aqui à direita do campo de ataque. Quem vem para a cobrança é o camisa número 7 que acabou de entrar, o Dionísio. Mas a arbitragem parou, marcou uma falta lá atrás, já bate rapidamente o zagueiro Jansson. Agora tem que ter pressa o Brusque. Agora o placar favorece a Ponte. A Ponte vai saindo do sufoco nesse momento. Claro que tem muita Série B ainda, mas é uma vitória importantíssima. Vem trabalhando bola no campo de ataque o Brusque com Jansson. Volta um pouquinho mais atrás para o Rodolfo. Rodolfo faz o domínio, chega o Gabriel Novaes, toca curtinho para o Dionísio, recomeça um pouquinho mais atrás com o Jansson. Todo o time do Brusque no campo de ataque. Luiz Henrique faz o domínio, tenta a jogada individual para cima dele o Matheus Silva. Atropelou o camisa 21. A falta favorece o Brusque. O Luiz Henrique já entrou sentindo, Lupe. Não temos Lupe ainda. Já o Antônio Lupe, como diria um amigo nosso. Tá caído por ali o Luiz Henrique. E essas alterações da Ponte, Carlão, são jogadores das mesmas posições, mais ou menos? Os nomes mudaram, né? O Joilson saiu por questão física, entra o Matheus Silva. A gente espera que o Matheus esteja tranquilo, né? Já deu uma chegada ali, que o Matheus é uma bomba relógio, mas entra no lugar do Joilson. E o Iago Dias brigou, lutou, mas não foi tão bem, né? Tanto é que saiu meio que xingado pela torcida. E o Matheus Regis,
Vamos ver, né? Eu acho que a Ponte precisa recuperar o Matheus Regis. Ainda está em tempo, porque ele é bom jogador e pode acrescentar nesta reta final de Série B. Se pegar o Campeonato Paulista, Matheus Regis, Everton Brito na Inter de Limeira. Jogadores que se destacaram na primeira parte do ano, perderam espaço aqui na Ponte, a confiança vai lá para baixo, a gente sabe, mas eu acho que está em tempo de recuperar este atleta. E a falta é pro Brusque, tem jeito de bater direto. Ali o camisa número 7 e o Dionísio. Quem tá na bola é o Agostinho, também bateu por cima da barreira na trave! A bola bate no pé da trave e vai para fora. A arbitragem marcou ali alguma irregularidade, então a posse de bola favorece a Ponte. Foi só um susto, Lupe. Foi só um susto, a bola pegou na trave. Ali os jogadores do Brusque, o camisa número 14, o Agostinho, ele pediu um toque do Luan Ribeiro, mas o árbitro marcou o tiro de meta. Só confirmando, agradeço a atenção aí, o Paulinho realmente foi embora com a 28, entrou o Luiz Henrique, 21 no Brusque, e também saiu o Serrato, 19, Dionísio com a 7, está no jogo. E vem trabalhando a bola, Ponte Preta do lado direito. Everton Brito acelerou, mas não conseguiu chegar na bola. Oi? Posso dar uma cornetadinha? À vontade. É o seguinte, o Luan Ribeiro é um bom goleiro, um goleiro que está correspondendo, está ajudando a Ponte, mas essa bola também na falta, eu acho que ele caiu lento de novo. No gol do Guarani, do Matheus Bueno, ele cai lento para esse lado, para o lado esquerdo aqui. E agora na falta eu achei também, teve o talento do Agostinho, é bem verdade, mas acho que ele caiu um pouquinho devagar, o Luan Ribeiro, que é bom goleiro, mas precisa corrigir estas situações. Vai pegando o ritmo de jogo também. Também, pode ter a ver, pode ter a ver. Tem falta, Ponte Preta na intermediária do lado direito. Quem está se preparando para a bola é o homem das bolas paradas, sempre o Elvis. Agora o Dodô não está mais no campo para reclamar com ele, então o Elvis já fica soberano na cobrança de falta. Foi num passe dele que saiu o gol da Ponte, que vai levando o time à vitória até agora. Ele joga no segundo pau, o Nilson Júnior não consegue chegar na bola. Ela vai direta para fora, tiro de meta Brusque. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 21 minutos. Segundo tempo é Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1 para Macaca, Gabriel Novaes. Brusque. 0 para o Marreco. Central da bola. Júlio Nascimento. Na Liga dos Campeões, o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 4-1, 3 gols de Rafinha. E o Lille da França venceu o Atlético de Madrid por 3-1. Hoje tem Libertadores. 9h30, Botafogo e Peñarol jogam no Rio de Janeiro. Tenta puxar o contra-ataque, a Ponte, toque na frente para a velocidade do Everton Brito para invadir a área, cruzou rasteiro, Novaes bateu na trave! Inacreditável! Aquela bola que vem mansa, que vem para tocar pro gol, ela foi no travessão, perde a chance de dobrar o placar aqui no Majestoso. Gabriel Novaes num lance de muita velocidade da Ponte Preta, Lupe. E foi toda correta a jogada, o Everton Brito com velocidade pelo lado direito, ainda olhou o posicionamento do Novaes, fez o cruzamento no tempo certo, aí uma infelicidade, a bola explodiu no travessão, pingou fora da linha, quase a Macaca marca o segundo aqui no Majestoso. E o Brusque recupera a posse de bola, vem tentando atacar, saindo do campo de defesa o capitão Wallace, deixa com o Potiguar, Rodolfo Potiguar toca curtinho, vai se movimentando o Agostinho, a Ponte fica fechadinha, esperando a oportunidade para sair na velocidade como aconteceu no lance anterior, recebe Luiz Henrique pela meia esquerda, limpa o lance, toca de canhota na ponta para a chegada do Torres, volta o jogo um pouquinho mais atrás com o Wallace que virou meia, deixou para Luiz Henrique, inverte o jogo na direita, entrada da área, vai para a jogada o Agostinho, passa do Castro, tenta a tabela, Diego Tavares fica um bate-rebate por ali, Matheus Regis dá o toque para tirar a bola para Ponte, vem puxando o contra-ataque o Elvis, velocidade ele não tem, mas técnica tem, mas acabou perdendo a bola no carrinho do Diego Tavares, sai jogando de novo pela esquerda o Brusque, o jogo fica lá e cá, vem carregando a bola, buscando o time empate, buscando empate o time catarinense, corta a zaga da Ponte muito bem com o Matheus Silva, sobrou pro Elvis, outro lançamento daquele pro Gabriel Novaes, disputou com a zaga, carrinho em cima dele, a arbitragem dá tudo normal, briga o Matheus Regis e falta de ataque. Duas vezes os jogadores dos dois times se enroscaram e além de dar falta do Matheus Regis, ainda deu cartão o árbitro Antônio Lupe. E foi falta para cartão do Matheus Regis. Ele tentou uma disputa ali, atingiu por cima o camisa número 15 da equipe do Brusque. O 15 que é o nosso grande amigo Roney.
o Roney. Ah, achei ele aqui na minha escalação. O Roney. E o amarelo pintou para o Matheus Regis, não estava pendurado, 77 da Ponte está amarelado. Um bastidor para o nosso ouvinte, você usa um saco plástico em cima do papel quando chove, Lupe? Não. Vem o Brusque pela esquerda, vem de novo o Wallace, ele pede bola ao zagueirão, toca no meio para o Dionísio que abre o jogo na meia direita para a jogada do Agustin. Dá uma pedalada, toca no Roney, passa pedindo a bola o Diego Tavares, vem a marcação do Matheus Regis, a bola vai para fora, lateral favorecendo o Brusque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Mexe. Quem mexe, Antônio Lupe? Marcelo Cabo, tira Diego Tavares com a 11, coloca 8, Gemerson. Gemerson com a 8 tá no jogo. Gemerson com JH. Vem trabalhando bola o Brusque, vem ganhando o campo de ataque, mas quem tá ganhando o jogo é a Ponte. Pela meia esquerda o domínio do Rodolfo, fez o lançamento, buscou o Roney de cabeça dentro da área, tirou o Gabriel Risso, ela voltou ali pra briga, pra primeira participação do Gemerson, corta a zaga da Ponte, vai brigar por ela, o Torres tá melhor, o Everton Brito ganhou, inverteu o jogo, tentou o lançamento direto para o Gabriel Novaes, mas acabou cortando a zaga do Brusque. Fica com a posse de bola o Wallace. Vem trazendo o veteraníssimo Wallace, campeoníssimo também, né? Corinthians, Flamengo, vários clubes, ganhou títulos. Vai pro cruzamento, Torres na entrada da área, tira de cabeça o Nilson Júnior. Elvis bate nela de cabeça, o último homem era o Jansson, conseguiu dar um tapa na bola, tirar o perigo dali. Vem de novo na velocidade pela esquerda, agora a equipe do Brusque. Passou dando certo, o Luiz Henrique preferiu voltar o jogo para Dionísio. Dionísio arrisca de longe, a bola bate no Castro, sobrou na direita para Roney, tentou bater direto, Gabriel Risso! Se joga na frente da bola o argentino, ela vai para fora. Escanteio favorecendo o Brusque, mas tinha sido uma bobeada ali, teve espaço o Roney para bater, Lupe. E essa bobeada deixou o torcedor da Ponte Preta preocupado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Para sorte, o Risso travou a finalização do Roney. Tem escanteio a equipe do Brusque pelo lado direito. E quem vai para a cobrança é o Gemerson, entrou agora há pouco, camisa número 8, pé direito, lado direito, bateria antiaérea da Ponte dentro da área, bola no segundo pau, passa por todo mundo, ajeita de cabeça o Wallace, ela vai direta pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 26,5, segundo tempo, Série B aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Brusque. 0 pro Marreco. Central da bola. Júlio Nascimento. E o gol do Paysandu foi anulado, então voltamos para a vitória do Coritiba, intervalo de jogo, Coritiba 1, Paysandu 0, neste momento 30 do primeiro tempo, Botafogo com um a menos, 0-0 contra o Ituano. Bate e rebate ali no meio campo, a bola sobraria para o Everton Brito na ponta direita, mas ele acabou perdendo a posse também. Quando o Wallace tenta sair, ele é atropelado pelo Gabriel Novaes, a falta favorece o Brusque, que bate rápido, que agora tem pressa. Roney pela meia direita faz o lançamento buscando a velocidade do Gemerson, chega bem, dá um balão para onde o nariz aponta o Nilson Júnior. E a arbitragem marcou escanteio, tá mais perto da gente do que de você, viu, Lupe? A intenção do Nilson era bater para lateral, mas ela foi pela linha de fundo. E com isso o Brusque ganha escanteio, de graça. Porque era só fazer a proteção, a bola tinha o endereço da linha de fundo. Escanteio Brusque, agora são 2 na cobrança. São 2, o Gemerson tá lá, também tá por ali o Agustin. Ele joga dentro da área um pouco mais aberto, mergulha de cabeça para fazer o corte o Gabriel Novaes. Ela vai sobrar na ponta esquerda para o Dionísio, vem o Brusque mais uma vez rondando a área da Ponte. Lançamento na entrada da área, tira de cabeça o Matheus. Briga pela bola o outro Matheus, que é o Regis, mas ela fica com a posse do Brusque ainda no campo de ataque. Pela meia direita o domínio do Gemerson, tá pedindo na ponta o Agustin, a bola vem para ele, a marcação do Risso é a distância. Calibra o cruzamento, joga fechado, corta de cabeça o Nilson Júnior. Sobra na ponta esquerda pro Brusque, Luiz Henrique vem pra cima da marcação, faz o corte, toca rasteiro, fica atrás, fica de costas pro gol, o Queiroz e tira a zaga da Ponte, põe pela linha de fundo. A sorte do Queiroz da Ponte é que o Queiroz ficou de costas, Lupe, que a zaga deu uma bobeada, viu? E aí mais um escanteio pro Brusque, só que dessa vez é pelo lado esquerdo.
Mais uma vez, 2 jogadores na bola, entre eles, camisa número 14, Agostinho Gonçalves. E também o Gemerson, número 8. Todo mundo da Ponte dentro da área, os 11, todo mundo dentro da área. A bola aberta, passa por todo mundo, respira, torcedor da Ponte, que é apenas tiro de meta, favorecendo a Macaca. Agora, Carlão de Freitas, o Brusque vem pra cima, normal, natural, tá perdendo o jogo. O jogo virou uma trocação, né, Guarizo? Só que nos últimos minutos o Brusque se impôs, jogou no campo de defesa da Ponte. E eu sinto uma Ponte afoita, nervosa na hora de sair, não consegue encaixar esse contragolpe. Não pode cair na armadilha do Brusque. Para o Brusque é interessante esse jogo nervoso, esse jogo maluco, um jogo que não para. E a Ponte está entrando. A gente percebeu até no lance do Nilson Júnior, nervoso, né? Calma, vamos acalmar, joga água na fervura, né? Dá uma caída, esfriar o ritmo do Brusque, porque a Ponte está caindo nesta armadilha do time catarinense. E o Brusque tenta sair jogando de novo. O Emerson Santos conserta tudo, faz o lançamento para o Novaes. Na velocidade, a arbitragem manda seguir. Novaes invade a área, vai para cima do Jansson. De calcanhar para o Matheus Regis, bateu rasteiro, corta o Torres. Agora sobe a bandeira. Carlão já tinha me avisado aqui, mas a gente narra, né, Lupe? Porque vai que dá um zinabre, né? Aí tem que narrar o gol, não tem jeito. Daqui a pouco, Kawari, camisa número 70 na equipe do Brusque, a última do técnico Marcelo Cabo. E o Brusque tenta sair jogando pela esquerda no domínio do Gemerson. Volta o jogo um pouquinho mais atrás. Sai o zagueiro Wallace. O time do Brusque vem buscando empate. A Ponte Preta vai conquistando 3 pontos importantíssimos aqui no Majestoso. Do lado direito fica com a bola o Dionísio, faz o passe, a tabela, movimenta-se Agostinho, dá um bico na bola o Gabriel Risso e ela volta lá pro goleiro Luan, que abraça a bola, deita com ela e fica tranquilo. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos e 40, segundo tempo, Série B, aqui no Majestoso. Ponte Preta. 1, Gabriel Novaes. Brusque. 0. Central da bola. Júlio Nascimento. Com esse resultado, Guarizo, a Ponte vai chegando à 13ª colocação com 38 pontos e abre 2 do CRB, 17º. Segundo tempo, já para Coritiba 1, Paysandu 0 e no primeiro tempo, Botafogo e Ituano vão empatando 0-0. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN. Quem vem com tudo também é o Gabriel Novaes. Encara a zaga, ganha do primeiro, ganha do segundo, não tem espaço para bater, tentou rolar pro Everton Brito, chega cortando a zaga do Brusque. Tenta sair em contra-ataque agora o Dionísio. O Emerson Santos vai lá, para o lance, nem que tome um cartão, mas pelo menos evita que o time do Brusque saia em velocidade. E o Gabriel Novaes sentiu aí, tá caído, camisa 35 da Ponte, Lupe. Aparentemente cansado, né? Porque tá brigando que nem louco com os 2 zagueiros da equipe do Brusque. Nessa não tinha o que fazer. O Everton Brito, que chegava, estava muito atrás. Então se enrolou todo o Gabriel Novaes, não teve jeito. Daqui a pouco tem mais uma troca. Não trocou ainda não. Mandou esperar o técnico Marcelo Cabo. E o Brusque vem trabalhando bola do lado esquerdo. O Wallace vai tentando sair da marcação, porque como a marcação da Ponte está para trás, o zagueiro vem carregando bola. Rola do lado esquerdo para o Torres, faz a tabela com o Luiz Henrique. Tentativa de lançamento, proteção do Matheus Silva. Vai esperar a bola sair pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Que é Paulo Kikuchi? Quem vai entrar aí? Renato. Paulo Kikuchi, eu acho que é ele que está orientando o Nenê Santana. Porque tudo que Kikuchi falou, o Nenê Santana está realizando, está obedecendo. Mas naquela queda do Gabriel Novaes, ele já fez um sinal de mudança e é isso que acontece. Gabriel Novaes vai embora, entra 19. Renato na Ponte Preta, é a última do Nenê Santana, não tem mais troca. E no Brusque, agora sim. A troca vai entrar o Kawari, camisa número 70. Isso, Kawari, camisa 70, no lugar do 16, do Torres. Torres foi embora com a 16, Kawari 70 está no jogo. As 5 mudanças feitas por ambos os técnicos aqui no Majestoso. A Ponte vai vencendo o jogo, 33 do segundo tempo.
O Luan cobra mal, tiro de meta, a posse fica com o Brusque, a torcida dá aquela chiada, mas também vem dando força. Ponte Preta dando um salto, indo de elevador na tabela. O Júlio informou aí, 13º lugar com essa vitória. Claro que tem muita rodada ainda pela frente, mas a Ponte vai fazendo a parte dela. Tentativa de sair jogando, Everton Brito toma um rapa por ali. Falta em cima dele, a primeira do Kawari, que acabou de entrar, cheio de vontade. Aliás, belos nomes dos laterais esquerdos da equipe do Brusque, né? Saiu o Jean Paul Torres, entrou o Kawari, que já cometeu a falta. Claro que agora tem também, como diria o Gabi Castro, a famosa lesão da vitória também. Cada falta é valorizada pelo time da Ponte. Lateral cobrado no campo de ataque, corta a zaga, o Rodolfo Potiguar dá um balão pra cima, briga por ela de cabeça, o Castro sobrou no meio pra tentativa do Dionísio, o passe é pra trás, a bola vai ficar com o Roney, chega a pressão do Matheus Regis em cima dele, Gabriel Risso deu carrinho, passou da bola, mas o Emerson Santos faz a proteção. Lançamento do Nilson Júnior na ponta esquerda, buscou o Matheus Regis, bateu no braço do Roney, a arbitragem mandou seguir, Matheus Regis domina, olhou para um lado, não viu onde estava o Elvis, por isso teve que recomeçar a jogada. Everton Brito faz o passe curtinho, vem Gabriel Risso pela ponta esquerda, Risso faz o passe, buscou o Regis, Matheus Regis briga ali, Dionísio dá um chute na bola para cortar o perigo para o Brusque, a Ponte recupera, Elvis pela meia esquerda, ensaia um drible, dá um toque em elevação para o Risso, tocou curtinho, tentativa de jogada do Renato, passe na frente, recebeu, Matheus Regis invadiu a área, cruzou rasteiro, passa por todo mundo, corta o Kawari do lado esquerdo para a equipe do Brusque. Opa, perdeu a bola Kawari, na entrada da área tentou o Renato, tira a zaga, Matheus Regis bateu para fora! Parecia aquele jogo de pinball, aquele fliperama, a bola vai batendo em um, batendo em outro, por pouco a Ponte não aumenta o placar. Esse chute passou pertinho da trave direita do goleiro Matheus Nogueira, Antônio Lupi. E depois desse bate-rebate, a bola sobrou para o Matheus Regis, que bateu travado. A bola pegou por último no jogador da equipe do Brusque e foi pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, Inocêncio pediu o apoio da torcida que vem junto para o ataque. E quem vem para a cobrança de escanteio é o Elvis, ficando os 90 minutos no jogo, cérebro da equipe da Ponte Preta. Pé direito, lado esquerdo, força aérea dentro da área. Quem sabe agora aumentar o placar na cobrança do Elvis, ele vai lá falar pro árbitro. É malandro, mané, mané. O professor tá fora do quarto de círculo aqui. Agora sim, depois de ganhar o tempo, faz a cobrança, a bola passa por todo mundo. A finalização para fora! Chegou no carrinho por ali o Castro, a bola passou perto da trave, daqui dava a impressão que tinha entrado, viu, Lupe? Ele veio no carrinho deslizando, mas já não tinha nem ângulo, poderia ter deixado a bola sair que a Ponte ganharia mais um escanteio. E agora o árbitro tá bravo, hein? Jogadores da Ponte estão bravos com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem o Brusque trabalhando bola pela esquerda, o Kawari já deu seta, quem tá dominando por ali é o Wallace, vai ganhando espaço o zagueiro, o Brusque toca a bola, a Ponte se recolhe, vai esperando o melhor momento para o contra-ataque, domínio de bola pelo meio do Agostinho Gonçalves, volta um pouquinho mais atrás para o Rodolfo Potiguar, recomeça do lado esquerdo para o Wallace, chega a marcação do Renato em cima dele, toca do lado para o Luiz Henrique, tentativa de jogada, Emerson Santos fez o corte, tira, Matheus Silva dá um balão para frente, vai brigar pela bola o Renato, ele contra o Rodolfo, melhor para o jogador do Brusque, tocou na frente para Luiz Henrique, corta Emerson Santos, vem buscando a Ponte, o contra-ataque, tá todo mundo marcado ali, a falta marcada pelo árbitro também em cima do Everton Brito. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 37 e 40, segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. Ponte Preta 1. Brusque 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Daqui a pouco, às 9h30, tem Libertadores da América. O Botafogo joga contra o Peñarol do Uruguai. Lembrando que ontem o Galo venceu 3-0 pra cima do River. Futebol Globo CBN. E aqui a Ponte vem tentando bombardear, mas o chute do Igor Inocêncio bate na zaga do Brusque. A bola vai pra fora, o lateral.
O árbitro tá dando lateral pro Brusque, é isso? Eu não tô entendendo essa sinalização dele. Não, lateral pra Ponte. Voltou. Quem voltou? A chuva. Ah, os torcedores, alguns correndo para as marquises do Majestoso. E o lateral muito mal cobrado. A bola fica com o goleiro Matheus Nogueira. O jogo já estava parado, a irregularidade já estava marcada. Vem saindo o Brusque com o zagueiro Jansson. A marcação aperta para cima dele. Vai tocando bola o time do Brusque, joga na frente, corta de cabeça, o Emerson Santos deixou com o Elvis, que bola pro Renato, invadiu, bateu, rasteirinho, gol! Da Ponte Preta! Renato, camisa número 19, pra sair do chão a torcida Ponte Pretana ligada aqui no Futebol Globo CBN. Mais um passe de gênio do Elvis, encontrou a defesa aberta. Foi com calma o Renato para a conclusão. Esperou o goleiro se definir. Tocou rasteiro no canto. A Macaca dá o bote de novo aqui no Moisés Lucarelli. Renato diz no pé. Ponte Preta gigante. Um gol que tira uma tonelada das costas do torcedor da Ponte. A Macaca tá bonito na frente. Dobra o placar aqui no Majestoso. Agora Ponte Preta 2, Brusque 0. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Ele é fora de forma, ele tem um problema físico gigante, mas quando a bola cai no pé dele, sai alguma coisa. O Elvis deu um passe espetacular para o Renato, que ficou de frente com o goleiro Matheus Nogueira e só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol. Renato marca o 4º gol dele na temporada, o 2º da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Brusque 0. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 40 minutos e meio, segundo tempo, Série B aqui no Majestoso. 2 para Ponte, Gabriel Novaes e Renato. Brusque. 0 para o Brusque. Central da bola. Júlio Nascimento. E os resultados vão ajudando a Ponte por enquanto. Botafogo e Ituano vão empatando 0-0. Curitiba vai batendo o Paysandu por 1-0. Mais tarde tem Operário contra América. Renda. Manda. Público total, 2.436 torcedores, 2.436, 2.436, renda R$50.490. Carlão de Freitas, 41 do segundo tempo. Aquele respiro pro torcedor da Ponte, 2-0, Carlão. Mas a Ponte, antes de marcar o segundo gol, ela já estava ensaiando, né? Porque ela conseguia neutralizar o Brusque, colocar o Brusque no campo de defesa em situação de dificuldade. O gol estava se aproximando e saiu num toque de genialidade do Elvis, colocando o Renato. Agora, o Renato para enfrentar goleiro, né? É uma judiação, ele não está dando certo na Ponte. Mas o enfrentamento do goleiro, ele com o goleiro, foi sensacional. E um gol que dá a impressão de ser um gol fácil, mas não é. O enfrentamento, né? Ele vai lá e tal, coloca debaixo do goleiro e consegue aí ampliar o marcador, o que dá uma tranquilidade para a Ponte. A Ponte, nos últimos minutos, os minutos que antecederam o segundo gol, ela conseguiu uma imposição interessante. E vem o Brusque tentando diminuir o placar, lançamento na entrada da área, corta de cabeça, chuta pra frente, corta no peito, na verdade, chuta pra frente o Matheus Silva, volta o Brusque, insiste, dá um balão na bola ali pra tirar o perigo, Nilson Júnior, vem trabalhando na direita, o Agostinho busca o passe, Matheus Regis vem ajudar a defesa, dá um bico pra frente, e o Elvis naquele domínio, Elvis que teve o nome gritado pela torcida nos 2 gols aqui, até agora, dessa vitória parcial da Ponte. Vai tocando bola ao time do Brusque. Depois da bola perdida pelo Elvis, a marcação do Jansson. Vem trazendo o Wallace. Faz o passe no meio para o Dionísio. 2 na marcação. Desiste o Dionísio. Pede falta. Melhor para a Ponte. Lançamento do Elvis. Mais um naquela qualidade. De novo para o Renato. Pela ponta direita. Invadiu. Encarou. Tocou para o Matheus Regis. Chega de carrinho para fazer o corte o Jansson.
Tem espaço o Brusque para o contra-ataque agora. A Ponte vai voltando aos poucos. Trabalha pelo lado esquerdo. A jogada, o Agustin. Não é ele que está na bola, não. Tá pelo lado esquerdo ali o lateral, o Kawari. Kawari tenta fazer a jogada, volta um pouquinho mais atrás para o Gemerson. Domina Gemerson, faz o passe para trás. Volta ali o Dionísio pela meia direita. Bateu, arriscou de fora. Passa perto do gol. Defendido pelo Luan. Essa bola, vou inventar uma frase agora, tirou tinta da trave, Antônio Lupi. Então pode chamar o pessoal da administração do estádio, inclusive um grande abraço para o Pelé, que fica com o rádio ligado na CBN, é ele quem cuida do gramado, para passar uma mão de tinta na trave, porque essa daí assustou o torcedor da Ponte. Vai pro tiro de meta o goleiro Luan, sem pressa nenhuma, um abraço para todo mundo da Ponte. Olha, muita água hoje pra gente tomar, sanduichinho no intervalo, café, a gente é muito bem tratado aqui no Moisés Lucarelli, é muito legal estar aqui. Vem jogando a Ponte do lado esquerdo, Elvis volta para trás, matou no peito o Matheus Silva e depois dividiu para evitar qualquer problema, a bola vai para fora, o lateral favorecendo o Brusque. 44 do segundo tempo, 2-0 para a Ponte aqui no Majestoso. Uma vitória que faz a Macaca pegar o elevador no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem o Castro para fazer a proteção contra o Gemerson, dá um toque curto na bola, ela vai para fora, o lateral favorecendo a equipe do Brusque. O Agustin deixa para o Roney jogar para dentro da área. O tempo vai passando, a vitória da Ponte vai se consolidando. Vitória importantíssima, recuperação depois da derrota no Clássico. Bola dentro da área, corta de cabeça mais uma vez a zaga da Ponte. Fica com ela o Rodolfo, volta para o Jansson. Tenta virar o jogo na esquerda para o Luiz Henrique. Bola muito forte, o Luiz Henrique reclama. Ela vai para fora, lateral favorecendo a Ponte. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 4. Vamos a 49, já temos 45 desse segundo tempo. Vitória importantíssima, até com chuva para lavar a alma do torcedor da Ponte. 13ª colocada neste momento no Campeonato Brasileiro da Série B. O Brusque vai tocando bola no campo de defesa. A Ponte já espera, não precisa dar pressão lá na frente. Vai segurando, vai pegando fôlego o time da Ponte para marcar aqui no campo de defesa. Fica com a bola o Rony, pediu o Agostinho, mas o Rony preferiu voltar um pouquinho mais atrás com o Rodolfo Potiguar. Rodolfo domina, faz a inversão de jogo na esquerda para Luiz Henrique. Mata no peito o Luiz Henrique, a marcação do Everton Brito chega. Ele precisa recomeçar um pouquinho mais atrás com o Wallace. Wallace deixa com o Rodolfo. Domínio do Rodolfo, toque na direita. Aqui agora o Wallace veio para a direita. Ele inverteu com o Jansson. Tentou a jogada no meio, passe do Gemerson, buscava o Agostinho, roubou o Gabriel Risso. Elvis na tentativa de sair jogando, foi malandro, deixou o corpo. Falta em cima do camisa 10 da Ponte, faz muita força para levantá-lo, o Gemerson, camisa número 8. Mas a experiência é impressionante, né? É tudo aquilo que o Lupe disse, tá gordinho e tal, mas... Cara, ele com a tranquilidade, com a bola nos pés, ele é muito diferente dos demais, né? Você vê como ele chamou a falta, né? Um sufoco danado, ele pegou, segurou, prendeu e cavou a falta, a Ponte ganha aí um respiro. Você conhece aquele comentarista que fala assim, se o gordinho tá jogando é porque é bom de bola? É, se tiver com a 10 então, né? Teve cartão, já o Lupe confirma pra gente. A Ponte Preta faz o lançamento pro campo de ataque. A bola vai sobrar no Emerson Santos. Tentativa de jogada, mais um passe em elevação do Elvis. Busca na linha de fundo. Matheus Regis ganhou do Wallace. Invadiu, cortou, ajeitou, bateu em cima da zaga. Tão em cima que tá pulando que nem um saci ali o jogador do Brusque, porque teve que colocar o pé na frente da bola nesse chute do Matheus Regis, que fatalmente seria o terceiro gol. Grande chance da Ponte, Lupe. E tem escanteio, a Ponte Preta lá pelo lado direito, sem pressa nenhuma. O Inocêncio deixou para o Elvis. O cartão amarelo foi para o Luan Ribeiro. E só uma curiosidade, tá toda reportaiada debaixo do toldo aqui. E tem um chefe, né, que é o Fernando César. Ele falou, Matheus Regis. Aí ninguém mais olhou na jogada. Vai pra bola o Elvis para mais uma cobrança de escanteio, 47-30, falta 1,5 para acabar o jogo. Bola dentro da área, desvio de cabeça do Matheus Silva com falta. Falta favorecendo o Brusque, já cobrada rapidamente. O Brusque tenta pelo menos diminuir o placar, escapa pela esquerda na velocidade. A equipe do Brusque já freou por ali
o jogador do lado esquerdo, o Kawari. A bola fica com o Gemerson, toca no círculo central para o Rodolfo Potiguar. Rodolfo faz o lançamento em elevação, buscando a jogada com o Kawari. Corta a zaga da Ponte. Bem demais a zaga da Ponte para tirar mais essa bola. Último minuto de jogo, a torcida da Ponte já canta, já faz festa, já comemora. 3 pontos que valem ouro para Macaca nesta Série B. Vem trabalhando o Brusque, bola para o Agostinho na entrada da área, tentou a tabela, recebeu de volta, tentou passar de 2, Nilson Júnior. Há um desvio na bola para depois o Matheus Silva fazer o corte. A torcida já pede o fim do jogo, a bola está com o Matheus Nogueira, na zaga do time do Brusque. O Wallace faz o lançamento, na esquerda, para o Luiz Henrique, faz a jogada curtinha para Dionísio, recebe Dionísio, procura o espaço, vai abrindo, toca na frente para o Agostinho, chega a marcação do Matheus Regis para fazer o corte, rolou no Renato, de volta para o Regis, do lado esquerdo, Renato já passou dando seta, Matheus Regis vem levando, para a linha de fundo, ele vai segurar a bola, ele não vai tocar lá na frente não, Matheus Regis pedala, passa do Jansson, quando apita o árbitro! Vitória maiúscula da Ponte Preta aqui no Majestoso. Ponte Preta. 2 para Ponte. Gols marcados pelo Gabriel Novaes aos 10 minutos do segundo tempo de cabeça. E pelo Renato aos 39 minutos desse segundo tempo. Brusque. 0 para o Brusque. Ponte Preta 2. Brusque 0. Grande vitória da Macaca. Eu vou passando o comando do Futebol Globo CBN para a Central da Bola. É com você, Júlio Nascimento. Central da Bola. Marco Guarizo. Pé quente para narrar uma vitória importantíssima da Ponte contra o Brusque. Sai pra lá, zona de rebaixamento. A Macaca deixa o Z4 neste momento. Pula para o 13º lugar. Antônio Lupe. Clima que era ruim no Majestoso até o fim do primeiro tempo. Torcedor, pelo menos hoje, vai embora feliz, Lupi. Vai embora feliz, um pouquinho mais tranquilo, porque com esse resultado, por enquanto, a Ponte vai deixando a zona do rebaixamento e se recupera também de 2 derrotas seguidas nas 2 últimas partidas da Série B. Próximo compromisso, parada difícil, contra o Mirassol, no sábado, 5 da tarde, em Mirassol, Júlio. Maravilha, né? Os jogadores da Ponte vão saindo, Carlão de Freitas, vitória importante. Dá pra dizer, Carlão, que hoje o resultado ele tem que ficar acima do desempenho na Ponte? Ah, sem dúvida, Júlio, até porque esse time da Ponte é complicado exigir desempenho, né? Exigir performance. O resultado era mais do que necessário. Valeu pelo segundo tempo, acho que a reta final do segundo tempo a Ponte conseguiu uma imposição interessante e constrói um resultado super importante aí para a sequência da Série B. Mas tem muita coisa, mas muita coisa para melhorar. A Ponte dá mostras de que ainda é uma equipe insegura. Maravilha, eu não sei se o Lupo vai conseguir registrar algum jogador Dodô, aí. quer falar rapidinho? Não quer falar? Beleza. Tá bravo, hein? Nossa. Tá. Aliás, ninguém quer parar pra falar. Sei não, hein? Ninguém quer se comprometer muito, né? Esse que é o grande problema. Vamos estar numa semana difícil, sem técnico, saída do Nelsinho Batista, mas Mas não ganhou o jogo? É o momento até de se posicionar, né, Guarizo? É, mas o Elvis tá chegando, vai chegar ali, vamos ver. Ele tá comprometendo a torcida. Vamos ver se ele vai parar pra falar com... Quem não pararia pra falar com o Antônio Lupe, Júlio? Pois é, né? O Elvis, que aliás, com um bom tempo ali na televisão, então acho que ele vai conversar. Deixa eu ver aqui o Inocêncio, acho que vai dar tempo. A gente sabe que é de suma importância, é um campeonato à parte, mas hoje a gente veio aqui, nos entregamos de corpo e alma e conseguimos 3 pontos para essa torcida aí maravilhosa. E agora a sequência com o Luiz Felipe fora, né? Esse, o Inocêncio, o Elvis está saindo, o Elvis sempre para. Vamos ver se hoje ele vai parar para falar rapidinho, para a gente ouvir o autor das 2 assistências para os gols da Ponte Preta. Elvis, acho que vai dar tempo, né? A virada e agora recuperação do campeonato. O Elvis está aqui. Com certeza, como eu falei ali na televisão agora. A gente tinha um baita de um treinador aqui, nos últimos anos da minha carreira, aí foi um dos poucos que eu peguei que é homem pra caramba, sempre conversou comigo muito. Fiquei muito sentido da saída dele, porque a gente não conseguiu corresponder dentro do campo. Nós jogadores, e a gente jogador hoje em dia tem que assumir e bater no peito. A gente não conseguiu dar os resultados que o professor queria. E não tem esse negócio, quando ele escalava um ou outro, ninguém tinha que ficar puto por nada, porque ele botou todo mundo pra jogar. Então é pedir desculpa ao Nelson que a gente não conseguiu dar o resultado que ele merecia como pessoa e como homem. Que é, como eu falei, um dos poucos caras verdadeiros que eu conheci no futebol. Sobre o derby já foi passado, o importante é a sequência nossa no campeonato.
e a gente conseguiu dar essa resposta hoje aqui, que era o mais importante. Todo mundo de parabéns, agora é focar lá para pontuar em Mirassol e depois pegar o Paysandu num confronto direto aqui, para a gente sair logo dessa zona de rebaixamento e salvar a Ponte Preta para eles poderem se programar para 2025. Elvis. Pois é, tá então a palavra do Elvis. Guarizo, quero seu destaque final, parabéns pelo trabalho, grande transmissão, viu, Guarizo? Muito obrigado, Júlio Nascimento, vindo de você, melhor ainda, né, você que é um craque da narração. E eu quero deixar um destaque final pro Elvis, né? A diferença que faz um jogador e a torcida da Ponte que apoiou também. Grande abraço, Júlio. Boa noite para você, boa noite para todos na nossa equipe e para os nossos ouvintes. Valeu, Marco Guarizo, sempre dando show aqui na CBN. Carlão de Freitas, repetindo, né? Vitória do resultado e não do desempenho, mas muito importante para a Ponte. Sem dúvida, Júlio, para resgatar a confiança. É claro que o próximo adversário é uma parada indigesta, que é o Mirassol, mas a Ponte ela precisa pensar mais até nesse jogo do Paysandu aqui para sacramentar praticamente a permanência dela na Série B. Performance fica em segundo plano e, com todo respeito aos torcedores da Ponte, a performance não vai vir até o restante da Série B. Esse time da Ponte é muito fraco, muito limitado, porém hoje brigou, lutou, transpirou uma barbaridade, o Elvis coordenando as ações ofensivas e a Ponte fez por merecer a vitória por 2-0 e dar uma pequena respirada nesta Série B. Valeu, Carlão, um grande abraço pra você. Valeu, Julião, um abraço, até amanhã. Antônio Lupe, próxima parada, Mirassol, Antônio Lupe. 5 horas da tarde, sabadão, sem Novaes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também sem Luiz Felipe e sem Gé, que cumpre mais um jogo de suspensão. Misericórdia. Valeu, Lupe, grande abraço, hein? Valeu, Júlio, grande abraço para todo mundo. Agradecendo aqui os trabalhos técnicos do nosso Marcelo Abreu, é o Naldinho lá na externa? Grande Naldo Araújo também nos trabalhos de externa aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Ponto final na nossa jornada esportiva. Amanhã a gente está de volta às 11 horas com o CBN Esportes e também com a Arena às 4 da tarde. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.